Em um laboratório de pesquisa científica, há uma garota estranha que é um holograma de IA falando sobre alquimia e revisando dados incompreensíveis. Então ela anuncia que Ming-Fei finalmente voltou. Depois vamos para uma grande estação de trem em um país estrangeiro onde um oficial está parado com o nosso protagonista, que está carregando muitas malas. O oficial pergunta ao nosso protagonista, Ming-Fei, se ele é uma pessoa sem teto pedindo dinheiro. Mas Ming-Fei fica muito chateado quando o policial diz isso, insistindo que ele está apenas pedindo direções para a linha CC e implorando para ver o cartão com o nome dessa linha. O policial pede desculpas, dizendo que nunca ouviu falar da linha 150, e sugere que, se Ming-Fei está sem teto e precisa de dinheiro, ele deve entrar em contato com a embaixada de seu país para obter ajuda e fundos. Sentindo-se humilhado, Ming-Fei coloca a mão no bolso e tira um pouco de dinheiro, insistindo que não é sem teto, embora não tenha muito. Então, Ming-Fei se culpa por acreditar na mulher estranha que apareceu em sua vida. Ele se lembra de ela descrever o caminho, sair do aeroporto, depois ir para a estação de trem, onde encontrará um trem especial na linha dupla C, o que o levará para a Universidade Castle. Ming-Fei não entende o que está acontecendo e acha que foi enganado, mas sua fome o leva a um restaurante para comprar um hambúrguer. No entanto, os funcionários dizem que pessoas sem teto não são permitidas. Ele grita com eles, dizendo que não é sem teto e que tem dinheiro. Então, duas pessoas sem teto o chamam para se juntar a eles, mas ele também grita com eles, insistindo que não é sem teto e que tem dinheiro. De repente, uma voz atrás dele diz, "Se você não está sem teto e tem dinheiro, me dê um pouco." Ming-Fei perde totalmente a paciência, confuso com este país estranho. Ele se vira para o mendigo, que lhe dá uma lição de como manter sua posição, gritando em inglês que está quebrado e não tem dinheiro para dar. O mendigo nota que Ming-Fei parece chinês e fala com ele em chinês, perguntando seu nome. Ming-Fei finge ser japonês, respondendo em japonês que não fala chinês. O mendigo percebe isso e diz que Ming-Fei não parece japonês. Ming-Fei então tenta falar coreano e começa a xingar. O mendigo diz para ele parar de xingar e revela dramaticamente que não é um mendigo, mas sim um estudante respeitável chamado Finger. Ele acrescenta que simpatiza com Ming-Fei porque também é um estudante em uma situação difícil. Finger pede dinheiro de forma muito mais sofisticada, pedindo a Ming-Fei dinheiro para comprar uma bebida, e oferecendo ajuda para ele chegar onde precisa. Finger nota o bilhete de trem da linha 150 de Ming-Fei e pergunta se ele é da Universidade de Castle. Ming-Fei se assusta e dá um passo para trás, perguntando se há algum problema em ser da Universidade de Castle. Finger olha para ele por um momento antes de dizer dramaticamente que é seu veterano na universidade. Ming-Fei, cansado das mentiras de Finger, pergunta por que ele está mentindo para conseguir uma bebida, acusando-o de não ter orgulho como um mendigo. Finger calmamente mostra sua própria passagem de trem da linha dupla C. O aborrecimento de Ming-Fei se transforma em alegria ao finalmente encontrar alguém para guiá-lo neste país estranho. Ming-Fei conta animadamente a Finger seu nome e país e começa a compartilhar sua história de vida. Mas Finger pega o pouco dinheiro que Ming-Fei tem para comprar uma bebida, uma forma de intimidação no nosso mundo. Finger cuida de Ming-Fei, perguntando em que ano ele está. Finger responde com tédio, dizendo que está no 8º ano, explicando que os alunos geralmente se formam após 4 ou 5 anos. Ele decidiu se tornar uma lenda, dando à faculdade a honra de hospedá-lo, falhando 4 anos seguidos, tornando-o o aluno mais famoso da universidade. Os dois sentam-se na estação até tarde da noite, com a estação vazia, exceto por eles. Ming-Fei pergunta a Finger se ele já andou no trem da linha dupla C antes. Finger responde que tem e que a linha está oculta sem um horário definido. Finger explica que a escola fica nas montanhas e a única forma de entrar ou sair é de trem. Finger, o famoso veterano, diz a Ming-Fei que se o nível de um aluno for alto, o próprio professor virá buscá-lo. Caso contrário, eles têm que esperar como todos os outros pela vez. Ming-Fei fica surpreso que Finger, um estudante da Universidade Castelo há 8 anos, tenha um nível tão baixo. Assim que Ming-Fei quer fazer mais perguntas, Finger adormece e começa a roncar. Ming-Fei também adormece e sonha com um sino tocando, uma lua grande no céu, pessoas fugindo de um incêndio e pulando de uma montanha. Ele acorda assustado, não encontrando Finger. Ele olha pela janela e vê uma lua enorme. Ele se levanta e olha para ela, de repente vendo uma criança pequena sentada no chão. A criança lhe diz que quando o sino tocar, o passado de Ming-Fei virá assombrá-lo, perguntando se ele está pronto para enfrentá-lo. A criança acrescenta que o pico da montanha de bronze irá derreter, os mares irão ferver, a essência da terra será revelada, e a tempestade que está por vir destruirá tudo. A criança pergunta novamente se Ming-Fei está pronto para enfrentar tudo isso. Ming-Fei se aproxima da criança perguntando se ele está com fome ou se conhece o número de telefone dos pais. A criança ri, dizendo que apesar dos muitos anos que se passaram, Ming-Fei ainda é gentil e não mudou. Ele acrescenta que ainda sente pena de Ming-Fei e então começa a queimar. Mas Ming-Fei acorda apavorado, percebendo que era um sonho e encontra Finger gritando para ele pegar suas malas, porque o trem chegou. Ming-Fei se pergunta se foi um sonho quando um funcionário parecido com um zumbi chega, anunciando para os passageiros do trem CC-1000 prepararem seus bilhetes e pertences. Vendo um membro da equipe, Ming-Fei pensa que ele parece um fantasma e que o trem deve estar indo para o inferno. O membro da equipe conhece Finger e diz que sua classificação caiu para F. Surpreendido quando Finger começou com A e ao invés de melhorar, ele declinou de forma vergonhosa e hilária. Ming-Fei se apresenta ao funcionário dizendo seu nome e que é um novo aluno.
O funcionário fica em silêncio por um longo tempo, então corre como um louco com o sino, gritando que o novo aluno, Ming-Fei de nível S, chegou. Finger também está surpreso com o nível de Ming-Fei, se perguntando por que ninguém veio cumprimentá-lo. O membro da equipe, finalmente retornando ao normal, diz a Ming-Fei que o professor Guderian deveria ter vindo cumprimentá-lo pessoalmente. Eles dizem que se ele inserir seu cartão no dispositivo, um trem especial virá apenas para levá-lo à universidade. Quando Ming-Fei tenta, a estação inteira se ilumina para recebê-lo. O Finger diz que esta é a recepção adequada para estudantes de nível S. De repente, todos na estação se transformam em zumbis, dando boas-vindas a Ming-Fei, que não entende nada. Então, um trem muito luxuoso e rápido chega, o trem CC-1000. Quando Ming-Fei embarca, ele é calorosamente recebido pelo professor Guderian com um grande abraço, dizendo que estava muito preocupado que Ming-Fei pudesse recusar a entrar na Universidade Castle. Ming-Fei troca de roupa e veste o uniforme da universidade. E o professor começa a dizer-lhe as instruções de que precisa antes de chegar à universidade. Aqui, o professor expulsa Finger e faz Ming-Fei assinar um acordo de confidencialidade. O professor começa com as informações básicas, dizendo que estudar na universidade leva 4 ou 5 anos, e, embora seja uma universidade credenciada, o currículo é incomum. Ele diz que eles conduzem pesquisas intensivas sobre dragões e acrescenta que os dragões são considerados criaturas míticas em todo o mundo, mas na Universidade Castle eles pesquisam e matam dragões. O professor também menciona que não muitas pessoas sabem que os dragões são criaturas reais e que as pessoas os estudam e matam. Ele diz que a humanidade vem lutando contra dragões há milhares de anos e que os dragões desempenharam um papel significativo e oculto na história humana. O professor diz a Ming-Fei que o objetivo da Universidade Castle é treinar novos heróis para lutar contra dragões. Depois dessa introdução épica, Ming-Fei se desliga, olhando para o professor com pena, pensando que o professor deve estar louco. Ming-Fei sugere que o professor procure um psiquiatra porque sua condição é séria. De repente, tudo fica escuro e Ming-Fei se assusta. O jovem menino que apareceu na estação aparece novamente, dizendo-lhe que o que o professor disse é verdade. Ming-Fei se vira para o menino, surpreso por ele estar viajando com eles no mesmo trem, especialmente porque ele não o viu embarcar. O menino diz que embarcou ao mesmo tempo. Ming-Fei perguntou ao menino por que ele fala como um fantasma. Mas o menino diz para ele olhar pela janela do trem, dando-lhe as boas-vindas à Terra dos Dragões. Lá, Ming-Fei vê uma montanha estranha que parece ter uma criatura dormindo sobre ela. O garoto começa a contar a Ming-Fei sobre Nidhogg, o primeiro dragão, o dragão Imperador Negro, dizendo que ele foi morto há 10 mil anos em seu trono, uma montanha que antes estava coberta de gelo e neve, e seus assassinos deixaram seu corpo no pico da montanha. O garoto parece triste enquanto conta a história da morte do dragão. Ming-Fei pergunta se ele está conectado ao dragão, mas o garoto diz, pelo contrário, ele acredita que sua morte foi boa. Ming-Fei abre os olhos e se vê ainda no trem com o professor Guderian. Quem diz a ele que ele desmaiou durante a palestra? O professor assume que Ming-Fei desmaiou de medo, mas Ming-Fei diz que não tem medo de dragões. Ele está assustado porque estão levando-o para um lugar estranho sobre o qual ele não sabe nada. Então alguém entra, dizendo ao professor que trouxe as evidências conforme solicitado. O funcionário se apresenta a Ming-Fei como Toyama, dizendo que é a primeira vez em 40 anos que ele encontra um gênio de classe S. Ming-Fei pergunta se o outro gênio ainda está na escola, mas Toyama responde que não, pois ele atirou na própria cabeça. O professor Guderian interrompe, sugerindo que falem sobre as evidências. A primeira evidência é uma balança. O professor pede para Ming-Fei atirar na balança, sabendo que Ming-Fei tem experiência com armas de fogo devido ao serviço militar. Ming-Fei pega a arma e atira na balança, mas ela permanece intacta. Ming-Fei diz que isso não é prova, pois pode ser uma armadura avançada. O professor esperava isso e apresenta uma segunda evidência, explicando que matar um dragão é muito difícil. Mesmo se for morto, seu corpo permanece e seu espírito eventualmente o revive. Eles mostram um pequeno dragão em uma solução, mas Ming-Fei insiste que deve ser um fantoche bem feito. O professor Guderian quase jura que os dragões são reais. Ming-Fei se aproxima do dragão, que de repente acorda e solta fogo, chocando todos. Eles afirmam que Ming-Fei deve ser a razão. Ming-Fei fica firme, olhando calmamente. De repente, o dragão volta a dormir. O professor diz a Ming-Fei que é incrível ele ter conseguido acordar o dragão, mas Ming-Fei permanece em silêncio. Encarando o dragão até ele desmaiar de choque, quando Ming-Fei se recupera, ele pergunta ao professor se pode sair da universidade. O professor diz que pode, mas que apagariam sua memória, possivelmente o tornando um pouco estúpido e dificultando entrar em outra universidade. O professor diz a Ming-Fei que o mundo é muito maior do que imaginamos, abrindo uma porta atrás dele e dando boas-vindas a Ming-Fei ao mundo real, a Universidade Castle. Ming-Fei chega à universidade e o professor Guderian diz a ele que os dragões mais fortes estão dormindo dentro de Shin, e é por isso que usaram a língua daquele país em seus contratos. Ele também diz que a missão de Ming-Fei é se infiltrar em Shin e matar o Imperador Dragão. Não há ninguém lá e o lugar está tranquilo. Ming-Fei pergunta ao professor Guderian por quê, e de repente o professor percebe que não há ninguém por perto. Ele começa a tocar o sino de alarme e diz que esqueceu que dia é hoje. Então começam os tiros.
Ming-Fei está assustado e pergunta o que diabos está acontecendo. O professor Guderian diz a ele que o presidente do sindicato dos estudantes da universidade, César, não gosta dos assuntos que eles ensinam e os rejeita. Há soldados e tiroteio por toda parte, e Ming-Fei está confuso. Enquanto o professor explica o que está acontecendo, ele é baleado e cai. Os dois lados estão lutando incansavelmente. Ming-Fei está apavorado com o que vê. A maioria dos soldados de ambos os lados morre, mas a batalha continua. Eventualmente, apenas 3 permanecem de cada lado. Os líderes concordam em se enfrentar em um duelo. Um diz que usará o ditador, enquanto o outro usará Murasame, e eles lutam no pátio da universidade. Com o tiroteio pausado, Ming-Fei corre para buscar um médico para o professor Guderian. Os líderes começam elogiando as habilidades melhoradas um do outro antes de lutarem com espadas. Ming-Fei observa de longe. De repente, uma garota desce de cima, apontando uma arma para sua cabeça e mandando ele se abaixar. Ela mira em um alvo atrás dele, mas um estudante do outro time atira nela primeiro e ela cai. Ming-Fei começa a alucinar. O menino em sua mente diz que ele poderia matar todos por ele. A garota que disparou o tiro diz a Chu Zihan que não há necessidade de lutar mais porque eles venceram. Ming-Fei pega a arma caída da garota e começa a atirar, matando todos. Sentindo suas forças se esvaírem, Ming-Fei se encosta na parede e adormece até que o sino da escola toque. Ele acorda para encontrar outro exército se aproximando e levanta as mãos com medo, mas percebe que são enfermeiras vindo ajudar os alunos. As enfermeiras reclamam de ter que repetir este jogo bobo. Outra pessoa chega, xingando os alunos por negligenciarem seus estudos e desperdiçarem o orçamento da escola. Ele se vira para Ming-Fei, perguntando se ele é um novo aluno. Quando Ming-Fei diz sim, o homem o repreende por participar disso como um novo estudante, dizendo que ele é velho o suficiente para saber e não deveria se envolver nessa bagunça. Ele grita sobre o custo dos reparos. De repente, o professor Guderian, que supostamente estava ferido, senta-se ao lado de Ming-Fei, explicando que o homem é o professor Klein, seu amigo, responsável pelo orçamento e disciplina da escola, razão pela qual ele é tão rigoroso. Ming-Fei percebe que está falando com o professor Guderian, que ele pensava estar morto, e fica assustado, achando que poderia ser um fantasma. Ele começa a dizer coisas estranhas para afastar o espírito. Ming-Fei diz ao professor Klein para usar sua cabeça careca brilhante para refletir a luz e queimar o espírito maligno de Guderian. Guderian assegura a Ming-Fei que ele está vivo e não é um fantasma. Ming-Fei o acusa de mentir, apontando para o sangue em seu peito. Guderian explica que hoje é o dia da liberdade e os alunos estavam treinando com munição real. Não é uma guerra, mas um evento sancionado pela escola. Ele mostra a Ming-Fei a munição, que é um tranquilizante. Quando atinge alguém, vaporiza e deixa uma marca vermelha como sangue, então ninguém se machuca. Guderian usa a si mesmo como exemplo, atirando em si mesmo para provar que é seguro. O tranquilizante o nocauteia. Ming-Fei olha para a garota de cabelo vermelho e vê que ela ainda está dormindo. A escola volta ao normal, estudantes andando por aí como se não estivessem deitados no chão há pouco. O professor Klein está irritado porque os alunos ainda estão bagunçando. Klein ameaça cancelar o Dia da Liberdade porque está custando muito à escola. Chu Zihan se aproxima e recita as regras da escola. Primeiro, nenhum estranho permitido. Segundo, não causar dano a ninguém. Terceiro, os alunos não devem tocar no equipamento de alquimia na sala de gelo. Chu Zihan argumenta que nenhuma regra foi quebrada, então eles não violaram nenhuma lei, e Klein não pode cancelar o dia. Klein fica mais irritado e chama o diretor para reclamar dos alunos, dizendo que eles usaram a escola como campo de batalha e que os custos de reparação serão altos. A área verde foi severamente danificada. Quando o diretor perguntou a César sobre as áreas verdes danificadas, César diz com confiança que pode fazer melhores e até adicionar uma fonte com o dinheiro de seu pai. O diretor riu, dizendo que ele está brincando e feliz que eles se divertiram porque o Dia da Liberdade é um presente para eles. Ele garante a eles que não se preocupem com o dinheiro, pois a escola cobrirá os reparos e espera se juntar a eles no próximo ano. Os alunos torcem pelo diretor e Ming-Fei se junta a eles, elogiando a personalidade do diretor, enquanto o professor Klein fica ao lado dele, irritado. O diretor pergunta a Klein se Ming-Fei chegou e se registrou para sua turma. Klein pergunta o nome dele e quando descobre que é Ming-Fei, entrega-lhe o telefone para falar com o diretor. Ming-Fei diz ao diretor que acabou de chegar e que definitivamente se inscreverá para a sua turma. O diretor lhe dá as boas-vindas, dizendo que está impressionado por ter derrotado César no primeiro dia e está animado para ver seu novo aluno de classe S. O professor Klein aconselha Ming-Fei a ir para o dormitório, apontando para os outros alunos olhando fixamente para ele. Assustado, Ming-Fei pede a Klein direções para o dormitório. Quando Ming-Fei chega ao seu quarto, descobre que tem um colega de quarto, Finger. Finger leva Ming-Fei para um passeio pela escola, explicando tudo sobre Yanling, que consiste em palavras e movimentos usados por dragões e humanos com sangue híbrido, permitindo que eles usem diferentes elementos e habilidades. Ming-Fei pergunta a Finger sobre a grande estátua de árvore na universidade, e Finger diz a ele que é uma estátua da árvore do mundo, sob a qual jaz o Imperador Dragão Negro. Essa árvore é o emblema da Universidade Castle. Depois, o professor Guderian chega procurando Ming-Fei e pergunta se ele aprendeu sobre Yanling. Ming-Fei responde que só aprendeu o básico. Então o professor Guderian informa a ele que ele fará um teste amanhã. O professor Guderian leva Ming-Fei de volta ao dormitório e diz a ele que amanhã ele fará o teste 3E. Ming-Fei fica intrigado com o nome e pergunta sobre o que é o teste.
O professor Guderian explica que é um teste de linhagem e diz que deve ser muito fácil para alguém classificado como S como Ming-Fei. Guderian admite que não conseguiu suprimir seu desejo de saber a linhagem de Ming-Fei e mostra a ele caixinha de música que ele pegou emprestada da sala de gelo. O professor Guderian explica a Ming-Fei que no passado, o Imperador Dragão Negro rugiria de seu trono, e outros dragões se virariam e se ajoelhariam em direção ao trono, independentemente da distância. Ele continua, dizendo que os técnicos em Dagon City aprenderam a fabricar esta caixa para ouvir a voz do Imperador Dragão a qualquer momento. Ele acrescenta que a linguagem do dragão é o início de Yanling, e o Yanling mais forte é o Yanling do Imperador. Apesar da explicação, Ming-Fei não entende uma palavra e questiona se essas são mesmo palavras humanas. O professor Guderian assegura-lhe que isso é normal, já que ele acabou de chegar à universidade e sugere que façam um experimento prático. Em seguida, ele toca o som do Imperador Dragão para Ming-Fei, que ouve atentamente. Após o término da peça, o professor Guderian pergunta animadamente se Ming-Fei sentiu o chamado do sangue do dragão. Ming-Fei o decepciona ao bocejar e dizer que a música o deixou com sono. Guderian pergunta desesperadamente se ele sentiu algo ou teve alguma visão. Mas Ming-Fei insiste que não viu nada. O professor Guderian sugere que os genes humanos de Ming-Fei possam ter sobrepujado seus genes de dragão, mas Ming-Fei especula que ele pode ser apenas um humano comum. Guderian, no entanto, insiste que o diretor não poderia ter errado sobre a classificação de Ming-Fei e corre para ver o diretor, deixando Ming-Fei e Finger sozinhos. Finger tem uma tarefa importante de espalhar a notícia pela escola de que Ming-Fei não respondeu ao chamado do Imperador Dragão Negro. Após completar sua missão, ele fala com o Ming-Fei claramente angustiado. Ming-Fei confessa a Finger que essa jornada parece um sonho para ele e expressa seu medo de falhar no teste 3, pois isso poderia levá-los a fazer uma lavagem cerebral nele e mandá-lo de volta para casa. Finger pergunta se Ming-Fei quer ir para casa, mas Ming-Fei diz que quer ficar na universidade. Finger então o surpreende perguntando sua opinião sobre trapaça, e Ming-Fei inicialmente age com retidão dizendo que nunca trapacearia. No entanto, quando Finger revela que tem as perguntas do exame, Ming-Fei abandona sua pretensão e se oferece para comprar um jantar para Finger. Em seguida, vemos Caesar se dirigindo aos alunos, dizendo que eles perderam o direito à Casa Norton após a derrota no Dia da Liberdade, e que esta será a última reunião deles lá. Os alunos estão chateados, alegando que o tiro que os fez perder foi uma trapaça. Caesar diz a eles que a incapacidade de aceitar a derrota é um sinal de fraqueza. Ele menciona que a Sociedade Leonhardt está mantendo o silêncio e que Chu Zihang aceitou a derrota. De repente, uma garota ruiva chamada Nono diz a Caesar que há um novo anúncio no site da escola, revelando que o novo aluno classificado como S não respondeu ao Yanling do Imperador. A notícia rapidamente se espalha para Chu Zihang e todos ficam perplexos com esse desenvolvimento. O professor Guderian corre e chama o professor Klein para encontrá-lo na biblioteca, informando-o sobre o que aconteceu durante o teste. Na biblioteca, o professor Guderian diz que a linhagem sanguínea de Chu Zihang é tão pura que ninguém consegue olhar nos olhos dele, tornando impossível que a classificação de Ming-Fei esteja errada, já que ele atirou em Chu Zihang. No entanto, Ming-Fei também não mostrou reação ao chamado do Imperador Dragão Negro, levando o professor Klein a investigar mais a fundo. Ele desenterra documentos antigos sobre alguém chamado de O Soberano Branco, que tinha um poder imenso rivalizando com o do Dragão Negro. Ele explica que havia uma profecia sobre purificar a linhagem e libertá-los do domínio do Imperador Dragão Negro. Os dragões preto e branco lutaram, e o Dragão Negro enterrou o Dragão Branco e sua linhagem. Uma história passada da perspectiva do Dragão Negro. O professor Klein sugere que o fracasso de Ming-Fei em responder ao chamado do Imperador Dragão Negro é algo que eles nunca viram antes, necessitando uma investigação minuciosa da linhagem de Ming-Fei. O professor Guderian questiona a importância de identificar a linhagem de Ming-Fei e como eles conduzirão a pesquisa em uma criança, ressaltando que o clã do dragão tem sangue de dragão correndo em suas veias, sem humanos puros entre eles. Guderian quer proteger Ming-Fei de se tornar um objeto de pesquisa. O professor Klein lembra a Guderian que Ming-Fei foi trazido aqui para ser um guerreiro, não apenas uma criança. Ele aconselha Guderian a fazer um relatório e promete que, se Ming-Fei pertencer à linhagem do dragão branco, ele será um espécime raro. O professor Guderian concorda, embora com relutância, dizendo que ele não quer que Ming-Fei se torne um sujeito de pesquisa. O professor Klein garante a ele que manterão a possível linhagem do dragão branco em segredo até que o exame termine. Se Ming-Fei falhar no teste, eles o denunciarão e garantirão que aqueles que realizam pesquisas sobre ele o tratem eticamente. Na escola, todo o sistema de segurança está desligado. E uma operação de processamento de dados começa, ativando um programa chamado Eva. Uma pessoa misteriosa diz a Eva que quer que Ming-Fei passe no teste porque há um grande mistério em torno dele que precisam de tempo para desvendar. No dia seguinte, Ming-Fei está atrasado para o exame e corre para chegar a tempo. Quando ele chega, encontra Nono de pé e se senta. Ele abre a prova e vê que está em branco, mas lembra que Finger lhe disse que a prova estaria em branco e que ele deveria preenchê-la com a visão que ele vê. Os estudantes começam a ouvir gravações de um dragão, e Ming-Fei se lembra de Finger lhe dizendo que eles usam 8 arquivos de áudio nesta ordem ao longo dos últimos 8 anos.
E claro, ele tinha dado dicas sobre o que eram. De repente, todos os alunos começam a agir de forma muito estranha, e a prova vira um caos, mas há uma garota que permanece escrevendo calmamente. Lá fora, um professor diz alguém ao telefone para vigiar o aluno que vai perder a cabeça. O professor diz a Nono que ela estava muito calma em seu teste, e Nono explica que teve uma visão espiritual antes de vir para cá, então não enfrentou problemas. O professor pergunta o que ela viu em sua primeira visão, e ela responde que viu sua mãe dormindo na cama quando de repente uma sombra se aproximou, roubou sua alma e a matou. Retornando ao teste, Minfei escreve tudo o que Finger lhe disse, mas de repente todos os alunos desaparecem e ele vê o menino que sempre aparece para ele. O menino pede a Minfei para segui-lo, e Minfei senta-se ao lado dele, perguntando seu nome. O menino diz que seu nome é Mingza. O menino diz que agora Minfei pode vê-lo porque ele tem a habilidade de visão espiritual. O menino Mingza leva Minfei por espaços estranhos, e Minfei pergunta quem é Mingza. Mas Mingza aponta para o coração de Minfei e diz a ele que a resposta está lá. Ele diz que os humanos geralmente são estúpidos, mas no caso de Minfei, ele está sendo deliberadamente burro. Claro, Minfei não entende nada e eventualmente volta para o mesmo lugar na escola, onde ele começa a chorar. Minfei acorda com a voz de Nono lhe dizendo que ele desmaiou durante a prova, dormindo por 2 horas do teste de 3 horas. Ela também lhe diz que ele escreveu 9 respostas, mas havia apenas 8 perguntas. Apesar disso, ela o parabeniza por passar no teste, dizendo que suas respostas estavam corretas, mesmo que houvesse mais respostas do que perguntas. Finger então dá a Minfei seu conselho especializado sobre a escolha de aulas, e o avisa para evitar a aula do professor Lars, pois ele é muito rígido com a frequência. No entanto, ele também diz que o professor Lars está atualmente em uma missão fora da escola porque encontraram restos de dragão, e ele foi investigar. Em seguida, vemos o professor Lars em um avião sobre o oceano, com 2 alunos na água abaixo procurando o Palácio do Dragão. Eles usam sua habilidade, que envolvia uma cobra gigantesca, para alcançar o dragão mais rápido. De repente, ocorre um terremoto e eles perdem contato com o avião. O professor Lars se culpa, dizendo que repetiu o mesmo erro que cometeu há 8 anos. A conexão é restabelecida, e o estudante Ixin informa que ele e seu parceiro, Aki, chegaram ao Palácio do Dragão. O professor Lars relata ao diretor, dizendo que Ixin encontrou um Palácio do Dragão de bronze. O diretor confirma que deve ser o Palácio Imperial do Dragão de Bronze de Norton. O professor Lars insiste que devem agir rapidamente antes que percam a oportunidade. Ele acredita pelo relatório de Ixin que o palácio não está vazio e certamente contém algo. O diretor ordena que a operação comece e afirma que se eles não conseguirem capturar o que está dentro vivo, devem eliminá-lo. Lars pede permissão ao diretor para usar a chave. Lars se aproxima de uma mulher com uma criança pequena e informa que o diretor permitiu que usassem a chave. A mulher diz a ele para proteger a chave, pois atualmente não tem outra chave além desta criança, que carrega o sangue puro de um dragão. Ela menciona que até mesmo Chu Zihung não tem sangue tão puro quanto essa criança. Lars pega a criança e aconselha a mulher a passar mais tempo com a filha. Ficamos sabendo que essa mulher é a mãe adotiva de Nono. Lars se prepara para mergulhar no mar com a chave, explicando ao seu assistente que este é o Palácio do Dragão de Bronze, um dragão de primeira geração e um dos 4 governantes diretamente descendentes do Dragão Negro, e conhecido em seus registros como Norton. Ele explica que os humanos antigamente consideravam os dragões como deuses ou demônios, enquanto os dragões viam os humanos como meros insetos ou escravos. Pela primeira vez na história, há uma chance para as 2 raças se comunicarem, o que seria a conversa mais importante do milênio. Lars mergulha na água, junta-se a Ixin e a Kanin, e lhes diz que tem exatamente 2 horas para completar a missão. Ele fornece novas mangueiras para substituir as que foram cortadas pelo terremoto. Lars pede que eles o apoiem enquanto ele realiza seu yin-yang. De repente, aparece um portão, e Ixin observa que está amaldiçoado pelos devoradores de fogo. Lars explica que eles encharcam seus corpos em óleo, mastigam fogo e queimam até morrer. Mas seus corpos não se transformam em cinzas, e suas almas permanecem para proteger o lugar, lançando uma terrível maldição sobre qualquer intruso. Com a chave, eles trazem a criança. A criança estende o dedo para tocar o portão, sangrando e ordenando que o guardião o abra. O guardião fornece a chave, que eles inserem em seu olho, abrindo completamente o portão. A criança volta ao normal e começa a chorar. Lars passa de professor a cuidador, tentando acalmar a criança. Ele entrega uma bomba química a Ixin, instruindo-o a usá-la se não conseguirem capturar o ser com vida, e a priorizar suas vidas se retornarem em segurança. Lars retorna ao navio, monitorando a missão por vídeo. Ele lhes diz que não tem muito tempo e sua tarefa é localizar o quarto do rei rapidamente. Norma começa a analisar o palácio e a procurar o quarto do imperador, observando que o palácio é um labirinto de túneis de bronze como colônias de formigas. Lars descreve o palácio como uma enorme máquina alquímica. Ixin comenta que se o palácio é tão complexo, o dragão imperador que o construiu deve ter sido um habilidoso maquinista. Ixin e Akan encontram uma coluna de bronze muito alta, e Ixin afirma que não poderia ter sido construída por humanos. Ixin ordena que Akan fotografe a coluna e informa que ele vai procurar suas cobras.
Ele a adverte a não tentar salvá-lo se algo acontecer e fugir imediatamente, dando-lhe uma ordem como líder. Lars pede a Akane que fotografe a coluna. Akane descobre que a árvore ao redor da coluna tem inscrições na língua dos dragões, provavelmente escritas pelo próprio Imperador Dragão. Norma se junta a eles, aconselhando Akane a dividir as inscrições em grupos e enviar cada grupo separadamente. Akane começa a fotografar, mas de repente tem dificuldade para respirar e sente-se tonta. A equipe no avião percebe que sua frequência cardíaca está aumentando, e de repente, a conexão com ela é perdida. Eles tentam puxá-la com a corda, apenas para descobrir que está cortada. Voltamos para Akane, que está prestes a perder a consciência e cair, mas Yi-Chin a pega. Akane assegura a ele que agora está bem, e pergunta se ele encontrou algo no quarto do Imperador. Ele responde que o osso era pesado demais para carregar, então ele o explodiu, e agora eles estão levando uma amostra de bronze para análise. Ikin vê uma pequena estátua e diz que é uma efígie de dragão, que devem levar para exame. Quando Akane move a estátua, o palácio começa a mudar, e uma sombra negra de repente a ataca. Ela pede para Yi-Chin atacar, mas a sombra, que é o próprio Yi-Chin, pergunta quem ele deve atacar, revelando que Akane estava alucinando. Yi-Chin diz a Akane que a estátua a estava seguindo há algum tempo. Ele atira e Akane percebe que estava sob o controle dele, tendo alucinações. Ela nota que sua corda foi cortada sem que percebesse e se culpa por não ter sido cautelosa o suficiente. Mas Yi-Chin admite seu erro ao deixá-la sozinha. Akane nota que Yi-Chin está carregando algo nas costas e pergunta sobre isso. Ele diz que suas cobras encontraram isso, e pode ser o jarro de cinzas, porque carrega o símbolo da vida eterna. Se o dragão está dormindo dentro, significa que ainda é jovem, e eles devem levá-lo com eles. De repente, o palácio inteiro começa a se mover. Yi-Chin diz que a estátua deve ter ativado isso, e diz a Akane que eles devem escapar imediatamente. Eles tentam fugir ao máximo, mas falham. Yi-Chin afirma que o palácio despertou e os detectou como intrusos, por isso está fechando o portão. De volta à universidade do castelo, Ming-Fei acorda assustado com um sino. Ele está irritado que alguém esteja tocando isso a essa hora. Li Mingzi aparece, explicando que é um sino da manhã. Ele o leva para a alta torre do sino. Li Mingzi, com medo de altura, fala enigmaticamente sobre a diferença entre o mundo dos sonhos e a realidade, sugerindo que o mundo em que Ming-Fei vive pode não ser real. Li Mingzi continua, explicando que o sino da manhã toca por duas razões: quando alguém morre ou está perto da morte, indicando perigo e oportunidade. Ele avisa Ming-Fei para se preparar para o perigo iminente. Li Mingzi pergunta a Ming-Fei se ele se lembra do jogo online que costumava jogar e pergunta qual habilidade escolheria se pudesse ter apenas uma. Ming-Fei responde que escolheria o Muro da Ovelha Negra, uma habilidade que permite ao jogador ver o mapa inteiro. Li Mingzi diz que Ming-Fei já pode usar a habilidade e o aconselha a usá-la com sabedoria, pois ele precisará dela em breve, porque se todos estão em um labirinto, um mapa é essencial. Ming-Fei acorda com dedos gritando para ele se mover rapidamente enquanto o alarme está tocando. Ele se veste e sai, sabendo que todos os estudantes de nível A ou superior devem ir ao centro de informática na biblioteca. Ming-Fei está perdido porque não leu o manual. No caminho, eles encontram Nonu, quem diz a Finger que ele não é de rank A e que deveria voltar para seu quarto. Ela diz a Ming-Fei que ele é o único aluno com rank Easy em toda a escola. Quando os alunos chegam à biblioteca, Ming-Fei se arrepende de não ter lido o manual. Ele olha ao redor e vê a garota do seu exame, surpreso que ela também é de rank A. Os professores imediatamente os informam, afirmando que 2 de seus colegas estão presos em um palácio subaquático. Eles se reúnem para encontrar uma maneira de resgatá-los, fornecendo todas as informações sobre o palácio e o dragão. Eles explicam que a única maneira de salvá-los é resolver o mecanismo do palácio. Eles mostram as inscrições que Akane fotografou na língua do dragão e dizem que devem decifrá-las para encontrar a saída. Kuzi-Ren pergunta quanto tempo eles têm, e o guardião diz que eles têm exatamente 20 minutos. César comenta que normalmente leva 50 anos para traduzir um único livro escrito na língua dos dragões, então resolver esses quebra-cabeças agora em 20 minutos parece impossível. O professor insiste que eles devem tentar enquanto houver uma chance, e a escola fará de tudo para salvar seus alunos. Os alunos entram no sistema com seus cartões e Ming-Fei os imita. Ele nota todos trabalhando rapidamente, incluindo o novo aluno do seu exame, e se sente inútil. Ming-Fei lembra que Li Mingzi lhe disse para usar o feitiço da ovelha negra para acessar o mapa. Então ele decide tentar. Ao inserir no sistema, a energia de repente é cortada, volta para a tela principal, e Norma anuncia que a descriptografia foi concluída no computador de Ming-Fei. Neste momento, Ming-Fei se transforma de um estudante inútil no fundo da sala para aquele em quem todos estão olhando com espanto. Eles rapidamente enviam a descriptografia para Yi-Chin, e ele e Akane tentam escapar. Yi-Chin é ferido por pedras caindo, mas Aki o ajuda a chegar a um local sem água. Ixin diz ao professor para usar a chave para mostrar o caminho. O professor ativa a chave, revelando o mapa. A chave aponta diretamente para baixo, indicando que eles devem descer e esperar o portão abrir. No entanto, a serpente descobre um labirinto abaixo, e eles têm apenas alguns minutos de oxigênio restante. Eles precisam nadar 42 metros para baixo, e o professor está otimista de que podem conseguir com o suprimento de oxigênio.
Ixin diz ao professor que está cortando a comunicação para economizar energia para as serpentes e encerra a chamada. Embora tenham encontrado o caminho, Aki ainda está inquieta. Os dois se olham e Ixin pergunta se ela está bem, mas ela apenas o encara em silêncio. Ela abre sua máscara de mergulho e diz a ele que eles não têm oxigênio suficiente para voltar. Ele insiste que ficarão bem e conseguirão. Aki sugere que permaneçam no lugar até que a água os engula, pedindo a ele para não dizer nada, pois não tem muito tempo. Ela tenta confessar seus sentimentos por Ixin antes de morrerem, mas ele a interrompe, dizendo que a ama também e não a deixará morrer aqui. Ele garante a ela que a saída abrirá em breve, e vemos a saída se abrindo, mas há um dragão por perto, indicando que eles podem não conseguir sair. De volta ao avião, o professor Lars percebe a situação crítica e ordena que a equipe de resgate envie barcos e se prepare rapidamente. Ele explica que a saída está submersa, e embora possam nadar para fora com seu suprimento de oxigênio, estarão longe demais da superfície para sobreviver. Eles escaparão do palácio, mas morrerão, como Aki previu. De volta à universidade, já se passaram 10 minutos desde que perderam contato com o avião, e todos estão preocupados. Um dos amigos de Liu Mingfei liga para ele, e Liu explica que dois conhecidos sofreram um acidente, e ele não sabe se eles estão bem. Seu amigo aconselha-o a rezar, e explica que o universo está cheio de energia e emoções, e que os sentimentos de Liu, embora pequenos, podem fazer a diferença. Isso conforta um pouco Liu. Enquanto isso, a equipe de resgate procura por 14 minutos, mas não encontra nenhum traço de Aki ou Ixin. Eles estão prestes a se retirar quando um barco relata uma visão. Eles encontram Aki, que surge e entrega a urna de bronze, avisando-os para saírem rapidamente, pois há uma criatura por perto. De repente, Aki é puxada para baixo e seu sangue mancha a água. Lars desaba, chorando por Ixin e Aki, culpando-se por não ter conseguido protegê-los e pedindo seu perdão. Ele olha para cima e vê o dragão se aproximando do avião a alta velocidade. Eles se preparam para atacar com armas químicas. Lars, chocado com a presença do dragão, apesar de seu reconhecimento minucioso, pega um rifle químico e atira, mas o dragão não se abala. O dragão devora o avião procurando por Ixin e Aki, e o assistente de Lars teme que eles sejam os próximos, chamando-o de monstro. Lars insiste que é um ser inteligente, eles têm bombas químicas no avião e planejam atrair o dragão até eles e detonar. Quando o dragão engole as bombas, o sinal é perdido, mas eles recuperam o controle e detonam. Achando que mataram o dragão, o assistente de Lars expressa tristeza por perder Aki e Ixin. De repente, o dragão ataca e a mata, revelando que sobreviveu à explosão. O dragão o cerca rapidamente. Eles percebem que ainda há uma bomba dentro do dragão e sugerem detoná-la para ganhar tempo para escapar. Lars ordena ao piloto para seguir direto em direção a uma represa, mas o piloto alerta sobre uma colisão. Lars insiste e eles seguem para a represa com o dragão em perseguição. Eles usam a chave para abrir o portão da represa e passam por ele, seguidos de perto pelo dragão. Lars ordena a detonação da bomba dentro do dragão e fecha rapidamente o portão. A explosão mata o dragão, mas um fragmento de presa se aloja no peito de Lars, selando seu destino. De volta à escola, o diretor anuncia o sucesso da missão, garantindo um importante artefato de dragão e agradece a Liu Mingfei por resolver o enigma do palácio. Conforme os alunos saem, Zhu Jiong oferece a Liu a presidência da Leonhardt após ele. Liu, sentindo-se sobrecarregado, recusa, achando que o papel é grande demais para ele. Zhu Jiong garante a Liu sua força e respeito, seja como amigo ou inimigo, insinuando que César pode fazer ele mesmo a oferta. O sino toca, sinalizando a morte de um guerreiro, e os alunos ficam em respeitosa homenagem ao falecido. O diretor visita Lars, que está morrendo do veneno de dragão em seu peito, não apenas do ferimento da presa. Ele dá seu relatório final, afirmando que o dragão que eles mataram era um assistente importante do Imperador Dragão. Eles recuperaram a urna de bronze, mas estão incertos sobre seu conteúdo. O diretor revela que ela contém ou um casulo, ossos de dragão ou um ovo. Lars aconselha o diretor a não contar aos alunos que ele e seus colegas morreram, mas que eles foram em outras missões. Ele sugere que Nono escolha outro mentor e finalmente falece, juntando-se aos seus alunos. Mingfei recebe um e-mail de Nono convidando-o para uma festa no edifício Amber e dizendo-lhe que Keza também quer encontrá-lo e conversar com ele. Finger diz a Mingfei que Keza também quer recrutá-lo para o conselho estudantil e que ele pode considerar isso como um convite direto de Kezar. Ele diz que seu rank S lhe deu tratamento especial. Mingfei pergunta a Finger o que ele sabe sobre César. Então Finger conta tudo sobre o histórico de César. Ele explica que a família de César é uma das mais famosas famílias caçadoras de dragões no Oeste, e eles têm muitos negócios e são muito ricos. Ele diz que César será o chefe da família no futuro e será o imperador das sombras no mundo ocidental. Mingfei responde que César parece um homem importante, mas Dedo continua, dizendo que todos os alunos da escola conhecem a primeira frase que César disse quando chegou na escola. Ele: "Venha lutar comigo se estiver pronto para perder." Mingfei muda de ideia e diz que César parece um bandido, e Finger concorda completamente. Mingfei cai em um silêncio significativo, então Finger pergunta a ele o que está errado. Ele responde que está pensando no que disse primeiro quando chegou à escola. Ele relembra como ficou maravilhado com os prédios grandiosos e antigos da universidade, e com o vento soprando em seu cabelo, ele disse: "A comida do refeitório deve ser deliciosa." Mingfei diz que vai recusar o convite e não vai.
mas Finger insiste que ele deveria, especialmente porque haverá um buffet livre. No entanto, Ming-Fei diz que não tem um terno para vestir, mas Finger sugere que ele pegue um emprestado do teatro da universidade. Apesar disso, Ming-Fei ainda não está muito entusiasmado em ir. À noite, mesmo que o convite fosse para Ming-Fei, o buffet livre convida pessoalmente Finger, e os dois vão juntos. Na festa, Ming-Fei percebe que todos parecem ricos, e ele se sente como um plebeu que foi convidado apenas porque acharam que ele não podia pagar pela comida. Finger explica a ele que César está mostrando o quão poderoso e rico ele é, para que quando ele oferecer a Ming-Fei para se juntar a eles, ele aceite. Então um carro chega e rosas vermelhas são colocadas. Então Finger diz que as rosas devem ser para Ming-Fei. Então Nono também chega e ela diz a eles para entrarem rapidamente antes que seus ternos fiquem molhados pela chuva, e acabem pagando pela lavanderia. César chama Nono, em pé no final do caminho das rosas, e descobrimos que César o fez para Nono. Ming-Fei e Finger entram na festa, que é muito elegante e clássica, fazendo Ming-Fei sentir como se tivesse viajado no tempo. Então César e Nono entram na festa, e César dá as boas-vindas aos convidados e pede que eles parabenizem Nono pelo seu aniversário, surpreendendo-a ao perceber que a festa é em sua homenagem. Depois, a festa começa, e Finger acha difícil estar em uma festa tão sofisticada sem causar alguma travessura. Então ele puxa Ming-Fei e eles começam a fazer acrobacias sob o disfarce de dança. Nono então diz a César que ele precisa ir e salvar Ming-Fei do Finger antes que ele acabe deixando toda a festa para se juntar à Sociedade Leonhardt. Mas César responde que ele sabe que Chu Zihung tentou recrutá-lo para a Sociedade Leonhardt e que todos esperam que ele o convide para se juntar ao Conselho Estudantil. Mas ele não gosta de fazer o que é esperado dele, então ele não oferecerá isso. Nono diz a ele que toda a sua força vem de sua grande família e que ele deve ser grato a eles. Mas César responde que sua força é dele próprio e que ele não depende do nome de sua família. César dá um passo à frente e com uma única palma, a festa toda para, e ele começa a falar com eles. Ele diz que no seu primeiro dia na escola, ficou muito desapontado porque descobriu que há muitos alunos. Ele diz que se esses estudantes são a elite, seus números não deveriam ser menores. Ele pergunta por que eles se juntaram à Universidade de Castle, se foi para aprender a verdade do mundo ou para garantir posições importantes. Ele afirma que essas não são as verdadeiras razões, e que estão aqui para lutar. Apenas os talentosos podem permanecer no campo de batalha e proteger seus camaradas, e só então morrerão com honra. Ele pergunta a eles de quem devem seguir as ordens, e seu discurso é tão poderoso que os participantes começam a gritar seu nome. Mas César diz que eles não seguirão apenas suas ordens, mas as ordens da elite, e ele diz que a elite são os verdadeiros loucos do mundo, e todos começam a aplaudi-lo. Então César chama Ming-Fei ao palco e pede para ele vir e ficar ao seu lado, mas Ming-Fei hesita. Então, com total arrogância e confiança, César diz que se ele quiser recusar, deve ir embora imediatamente. Mas Ming-Fei diz que precisa de tempo para pensar, então César diz que até a próxima dança terminar, ele deve dar sua resposta. César gesticula para que a festa continue e volta para Nono, que lhe diz que quer ir embora porque está cansada. Ele lhe diz para pegar um carro porque está frio lá fora. A garota loira que fez o teste com Ming-Fei também está na festa, mas ela está brincando com a banda musical. Quando ela vê tudo isso acontecendo, ela os deixa, se aproxima de Ming-Fei e o convida para dançar. Depois que terminam, ela se apresenta como Rain e se inclina para ele como se fosse um rei antes de se afastar. Ming-Fei então vê Nono indo embora e diz a si mesmo que este lugar não é para ele e que ele não se sente à vontade. Então ele apenas desejará a Nono um feliz aniversário e partirá. Ele corre atrás de Nono e a encontra no carro, fazendo sinal para ele se aproximar. Ele vai até ela e deseja-lhe um feliz aniversário. Nono pede para ele dirigir o carro dela até o topo da colina porque ela quer dar uma caminhada. Enquanto isso, Norman avisa César, dizendo-lhe que um dragão está atacando o campus, e eles ativam o sistema de defesa da universidade, fechando todas as entradas e saídas, ativando armas de alquimia antiaéreas e sistemas de defesa espacial, e fechando o portão principal. Um grupo estranho ataca o campus em motocicletas, e a administração não tem certeza de como eles sequer entraram na universidade em primeiro lugar. Mas Norma diz que há 13 invasores. Os 13 invasores se dividiram após entrarem no campus, então Gudrun pergunta por que ela anunciou que um dragão estava atacando. O professor Klein responde, dizendo que o diretor trouxe o jarro de cobre para a universidade, e isso pode ser o motivo. O professor Klein pergunta a Norma sobre a localização do jarro, e ela diz que está no centro de pesquisa. Ele pergunta sobre o número de guardas na instituição, e ela diz que as forças de elite estão fora do país. Então os estudantes de elite serão os responsáveis por defender o prédio. Ela diz a ele que César e seu grupo defenderão Valhalla, e Chu Zihung defenderá a biblioteca com a Sociedade Leonhardt. Todos os estudantes começam a se armar e a se preparar para a batalha. Na colina, Ming-Fei está dirigindo o carro com Nono, mas de repente Ming-Zi aparece e começa a provocá-lo, dizendo que Ming-Fei deve amar Nono, por isso ele veio aqui com ela. Ming-Zi diz que Nono nunca amou ninguém antes, e mesmo quando Yixin e Aoki se foram, ela nunca demonstrou tristeza. Então Ming-Zi desaparece e os dois chegam ao topo da colina.
De volta ao campus, César envia uma mensagem para Nono, avisando-a sobre a situação na universidade. Os estudantes capturam 7 dos 13 invasores, que são de diferentes nacionalidades, dificultando determinar de onde eles são. Norma diz que nenhum deles encontrou a pessoa que os contratou. A prioridade agora é encontrar os 6 intrusos restantes. Eles pedem ao professor Klein para usar suas cobras para encontrá-los, mas Klein diz que a lei suprime os poderes de todos e impedirá que ele use seu Yinling. A administração dá ordens ao professor Klein para informar o vigia noturno. Parar a lei para que eles possam encontrar os 6 restantes. Eles ligam para o vigilante noturno e o atualizam sobre os últimos acontecimentos, dizendo que precisam parar a lei para que possam usar Yanling para encontrar os intrusos. Ele diz que os dragões imperadores estão prestes a despertar e os estudantes precisam de uma chance para treinar porque o que está por vir é enorme. O vigia noturno libera a lei, permitindo que professores e estudantes usem seu Yanling livremente. Em seguida, nos dirigimos para a montanha onde Nono e Ming-Fei estão. Eles mergulham os pés no lago para observar as estrelas. A água está gelada, mas nenhum deles admite isso para não perder a compostura. Ming-Fei inicia uma conversa romântica sobre as estrelas e o lago. Ele pergunta de forma esperta se ela era próxima de Aki e Itin, que morreram na última missão. Ela responde que não apenas eles morreram, mas Lars também. Ela explica que Lars era professor na universidade e seu mentor. Nono diz que anunciaram que ele estava em uma missão, mas na verdade ele morreu. Ele disse a ela que se anunciassem missões contínuas sem seu retorno, isso significava que ele estava morto. Esta foi a mensagem dele para ela. Ming-Fei pergunta se ela está chateada, mas Nono diz que não está triste de forma alguma. Ela diz a ele que se ela morrer, ele deve dizer às pessoas que ela foi enviada para uma base distante. Dessa forma, aqueles que ela queria que entendessem saberiam que ela estava morta. Ela diz que as coisas ainda seriam felizes mesmo se não entendessem sua mensagem e a esquecessem. Ming-Fei pergunta por que ninguém aqui teme a morte, nem alunos, nem professores. Nono diz que não faz ideia. Ela menciona que algumas pessoas se formam na escola, apagam dragões de suas mentes e vivem como se nunca tivessem sabido sobre eles. Se alguém escolher ficar aqui, deve ter um motivo pelo qual vale a pena morrer para que não tema a morte. Ming-Fei pergunta a ela sobre seu motivo e ela diz que simplesmente não quer voltar para casa. Ela sugere mudar o assunto da morte e falar sobre estrelas, mas a conversa volta para a morte. Na escola, a lei está suspensa. E todo mundo começa a usar Yanling livremente, invasores. Estudantes e professores. Assim que a lei é suspensa, os invasores usam um Yanling chamado Luz do Inferno. Isso lhes proporciona cobertura para se moverem livremente, mas tem um alcance de apenas 2 metros. Então eles devem ficar próximos. O alvo deles é o edifício Valhalla. O professor Klein solta suas cobras pela escola para... Procure os invasores. Há caçadores de recompensas entre os invasores. Dizem que conseguiram se infiltrar graças ao agente e recebem ordens para ir ao porão de vinho. Lá, devem encontrar um caminho subterrâneo e segui-lo. O caçador de recompensas se esgueira rapidamente em direção ao porão de vinho. Ele encontra uma chaminé para entrar no prédio. A chaminé não é usada há muito tempo. Então ele conclui que o álcool ali é apenas decoração, ou ninguém na escola bebe. Ele chega numa porta que leva a um caminho subterrâneo. O agente no telefone instrui-o a usar o cartão preto que ela lhe deu para passar. Ele abre a porta. Nós mudamos para César, que usa seu Yanling e encontra facilmente os invasores em sua área. Ele liga para Chu Zihong para perguntar se os convidados apareceram lá também. Chu Zihong confirma, e César pergunta se ele quer apostar em quem termina a luta primeiro. Chu Zihong espera calmamente na biblioteca pelos invasores. A assistente dele pergunta se ele está bem. Não sabemos porquê, mas Chu a tranquiliza. A Sociedade Leonhardt recebe uma ordem de Norma para evacuar a biblioteca imediatamente, exceto Chu Zihong. A assistente pergunta se ela também não deveria sair. Chu Zihong explica que usar seu Yanling perto deles os prejudicaria primeiro. Ele pede a ela para levar os estudantes para longe da biblioteca. A assistente se despede de Chu Zihong. Ele diz a ela que quer sair com ela depois que isso acabar. Mas ela o avisa para não sorrir em uma situação assim, porque significa que ele morrerá, como nos filmes. Os invasores entram em Valhalla sob a luz do inferno, pensando que ninguém pode vê-los. O líder olha para a foto de Aki e a chama de estúpida. Um dos invasores pergunta se ela tem certeza de que ninguém os vê, especialmente porque César está olhando para eles e rindo. Antes que a líder possa confirmar, seu telefone toca alto e os estudantes começam a atirar neles. César zomba, dizendo que é música bonita. Assim que o tiroteio começa, César levanta a mão e todos param de atirar. O líder pede permissão a César para atender o telefone. Fica irritado com o interlocutor por interromper durante uma briga. Depois joga o telefone fora, dizendo que odeia ligações promocionais. César responde que ligações de vendas são o pior tipo. Ela comenta que ouviu dizer que César é um garoto rico e arrogante, mas não o acha tão ruim. César pergunta o nome dela. Ela se apresenta como Sakato Kumai e brinca que vai lhe dizer o nome, mas nunca o número de telefone. Quando César ouve o nome dela, parece familiar. Ela explica que é a irmã mais velha de Sakato Kumai. César pede desculpas por informar a ela que ela morreu, mas Mai diz que elas não eram próximas, pois não foram criadas juntas. Então isso não importa para ela. Ela acrescenta que sua irmã viveu e morreu como uma marionete, seguindo ordens. Mai toca uma música e diz a César que eles começarão a lutar quando a música acabar. César pergunta por que eles invadiram a universidade. Mai diz que vieram atrás do pote.
César avisa que Dragonbone traz desastres, mas ela responde que também traz uma nova era maior do que César pode imaginar. Todos estão tensos, esperando o ataque enquanto a música termina. César conta silenciosamente de 15 a 1. Aos 11, a música termina abruptamente e os invasores fritam os estudantes como batatas. Caesar sobrevive e diz a Mai que usa balas de borracha porque não quer causar muitas mortes. Enquanto ele deduz coisas sobre eles, Mai também descobre que o Yanling dele se chama Kamaitachi, que é invencível no escuro. César diz a ela que fala demais em vez de procurar o jarro. Mai diz que sua missão é atrasá-lo e que a recuperação do jarro é tarefa da garota mascarada. Chu Zihang escuta tudo o que acontece com César, já que ele deixou a linha aberta. César continua conversando com Mai, dizendo que ela mudou o final da música para vencer. Mai diz que a verdadeira luta ainda não começou e oferece um pedido de desculpas único ao lutar com ele no escuro, onde ele é mais forte. Eles começam a lutar. César diz que ninguém escapa do seu Kamaitachi, e ela não será uma exceção, mas que surpreendentemente ele não consegue acertá-la. Mudamos para Chu Zihang esperando a garota mascarada. Ela bate primeiro, depois entra com longos cabelos loiros e uma máscara. Ela diz a ele que ele deve ter desejado que ninguém visse seus olhos, por isso pediu aos seus colegas de equipe para saírem da biblioteca. Chu Zihang diz que tem segredos a proteger. A menina mascarada diz que foi avisada para ter cuidado com ele porque ele é um monstro. Os professores na sala de controle observam Chu Zihang e ficam chocados quando a menina chega sem nenhuma arma. Uma professora sugere que o Yanling dela pode ser poderoso o suficiente para não precisar de um. O professor Guderian pergunta sobre o Yanling de Chu Zihang. O professor responde que apenas o diretor e seu mentor o viram, e ninguém mais tem permissão para saber. Guderian pergunta se é tão perigoso. Mas o professor não responde e ordena que Chu Zihang a termine rapidamente. O Yanling de Chu Zihang é revelado como chama soberana. Guderian fica chocado, dizendo que é raro e extremamente perigoso, fazendo com que tudo ao redor exploda e se transforme em cinzas em segundos. Ele entende porque eles mantiveram o Yanling de Chu Zihang em segredo. Acontece que a garota mascarada também usa chama soberana, chocando todos os professores que começam a questionar sua identidade. Mudamos para o caçador de recompensas chegando ao quarto de Eva. Eva pergunta quem ele é, já que ele tem acesso, mas é desconhecido para ela. Ela avisa que ele deve sair imediatamente ou as consequências serão terríveis. O caçador de recompensas recusa, dizendo que gosta de jogar para se divertir e pede direções para a área Scud. Eva explica o caminho em detalhes, como se ele não fosse inimigo, e o caçador de recompensas agradece e continua. O agente no telefone diz a ele que está perto da área Scud, onde encontrará a maioria dos segredos da escola, e aumenta sua recompensa para 5 milhões. Cego pelos 5 milhões, o caçador de recompensas perde o foco, cai na água com o telefone antes de ouvir a ordem final. Ele nada, dizendo que vai descobrir por si mesmo. Ele chega numa porta subaquática, sentindo-se terrível com o que está por trás dela. Ele a abre. Voltamos para Nono e Minfei nadando em água de melancia, onde Nono tenta convencer Minfei a se juntar ao sindicato estudantil. Quando Nono pergunta diretamente a ele para se juntar ao sindicato estudantil, ele pensa que é uma conspiração de César e Nuno, e que César a enviou para influenciá-lo e fazê-lo juntar-se a eles. Ele diz a si mesmo que não vai cair na armadilha, mas Nuno esclarece e diz que César não tem nada a ver com o que ela está pedindo, e que ela quer que ele se junte. Ele pergunta a ela o que ela quer dizer. Nuno diz que ela quer alguém para receber ordens dela. Ele diz a ela que ela pode dar ordens a qualquer pessoa lá, mas ela diz que não quer dar ordens a pessoas que seguem César. Ela acrescenta que estão noivos, mas foi uma decisão tomada por ambos. No entanto, Nuno não está feliz com isso porque ela quer ser independente e não derivar sua força de César. Pelas palavras dela, ele percebe que ela está noiva de César. Nuno continua, dizendo que é melhor para ele se juntar a Leonhardt ou ao Grêmio Estudantil. Ela insiste que ele se junte ao Grêmio Estudantil, prometendo que enquanto ela lhe der ordens, ela também o protegerá. Mas ele diz a ela que ela não o ajudou a escapar do dedo na festa quando ele foi forçado a dançar. Ela se lembra de que ia ajudar, mas César a impediu, dizendo que podia lidar com isso sozinho. Ela tenta convencê-lo mais, prometendo que vai ajudá-lo quando ele precisar e não vai deixá-lo. Ele lança fogos de artifício para Nuno como presente de aniversário com a ajuda de Liu Mingzi. Nuno fica muito feliz com o presente, mas não sabe que foi dele. Ela diz que está feliz com isso, independentemente de quem o fez, e depois começa a chorar porque gostaria que a mãe lhe desse um presente e se preocupasse com ela. Depois disso, ele decide se juntar ao sindicato e deixa Nuno lhe dar ordens como ela quiser. Nuno promete protegê-lo em troca. Voltamos ao caçador, que abre a porta e é levado pela correnteza da água que sai, caindo no telhado em uma sala que se assemelha a um aquário. Lá, ele encontra um tubarão, mas ele o evita e consegue escapar. Ele continua procurando pelo laboratório com o jarro e eventualmente encontra um elevador rotulado "O caminho para o laboratório". Ele tira o cartão que o agente lhe deu e passa pela porta. Nós mudamos para o diretor, que está no mesmo lugar que o espécime. Ele diz que a pesquisa até agora não foi muito útil porque não havia amostras de dragão, mas agora a história vai mudar e eles começarão uma nova era. O caçador observa enquanto o diretor faz seu grande discurso, percebendo que o jarro deve ser o que seu cliente quer. Os pesquisadores perguntam ao diretor se eles terão permissão para dissecar o dragão e se o conteúdo do jarro está mesmo vivo. O diretor diz que não sabe e que o jarro foi feito no ano 33 d.C. por um Norton disfarçado.
Os pesquisadores pedem ao diretor para dissecá-lo assim que possível. E o pesquisador-chefe pergunta se há garantia de que o conteúdo do frasco não vai despertar. O diretor responde que é seguro. A criatura dentro está adormecida e não despertou, e as condições em que estão mantendo o frasco, como nitrogênio e ímãs, manterão o dragão em um sono profundo. O diretor acrescenta que o frasco é feito de um metal regenerativo, tornando-o tão resistente que até mesmo o próprio Imperador Dragão teria dificuldade para abri-lo. No entanto, um dos pesquisadores aponta que há uma abertura no frasco. O diretor diz que é um buraco feito por Lars com uma substância química para ameaçar o dragão e fazê-lo persegui-los. O diretor pede a Norma para mostrar os resultados da varredura, e quando ela o faz, eles veem que o ovo dentro do frasco está dividido ao meio com uma parte vazia. O diretor pensa consigo mesmo que algo deve ter saído da abertura do frasco. O pesquisador-chefe quer dissecar o frasco imediatamente, mas o diretor ameaça-o com uma faca, dizendo a ele e aos pesquisadores para saírem rapidamente, avisando que ninguém conhece as consequências de despertar o dragão na escola, e que, no mínimo, a escola seria destruída. Assim que o pesquisador-chefe sai da sala, o caçador vê nisso sua chance de entrar e roubar o frasco. De repente, ele tem uma visão de alguém o chamando de irmão. Ele descarta isso como uma alucinação causada pela lua e começa fotografando o jarro. As alucinações retornam. Ele deixa cair o tubo que o agente lhe deu, mas ignora-o. Os 5 milhões e toda a missão, fugindo da cena. Em seguida, vemos seu celular na água, e fica claro que sua missão final era derreter o metal com a substância dada a ele pelo agente e recuperar o que está dentro do frasco. Outro alguém, um estranho, entra na sala do jarro, chamando o caçador de covarde por não ter completado a missão. Essa pessoa pega a substância química, familiarizada com Norma, e diz para ela ficar quieta. Ele se aproxima do jarro, quebra o vidro ao redor dele, derrete o metal, adiciona algumas gotas de seu sangue e oferece todo o seu corpo ao Imperador Dragão Negro Nidhogg. Voltamos a César, que ainda está lutando com Mai. César diz a Mai que seus movimentos rápidos e o som do seu grampo de cabelo tornam rastreá-la quase impossível. Ele sugere que eles façam uma corrida para ver quem vence 2 de 3 rodadas. A habilidade de César em detectar até o som mais fraco, pois ele é feito do espírito do vento, permite que ele bloqueie o primeiro ataque de Mai. No entanto, as habilidades de Mai tornam lidar com ela cada vez mais difícil. Eles começam a segunda rodada com Mai criando mais sons ao redor para distraí-lo. Mais uma vez, ele a evita. A terceira rodada é muito mais difícil, com sons ao redor de César por toda parte, tornando difícil localizar seu local. Eventualmente, ele se concentra e a bloqueia pela terceira vez. De repente, uma explosão ocorre enquanto eles estão lutando. Eles chamam uma trégua, declarando um empate. Para investigar a causa da explosão, Mai pede a César para acender as luzes, mas Norma não responde quando César pergunta. Ele percebe que há um grande defeito na escola. Eles começam a procurar juntos a causa da explosão, encontrando pegadas de alguém com cerca de 160 centímetros de altura. Eles descobrem um buraco na parede, e Mai diz que para fazer tal buraco, a pessoa deve ter usado algo com uma temperatura comparável ao calor do sol. César pergunta a Mai se ela tem certeza de que não foi alguém do grupo dela, e Mai confirma que não foi. Eles descobrem que o intruso veio do elevador, e Mai pergunta o que há abaixo. César diz a ela que é o laboratório da universidade. César diz que a pessoa que invadiu o laboratório deve não ter tido batimentos cardíacos, porque ele não ouviu nenhum som, mesmo com o uso de seu healing enquanto lutava com ela. Nono e Minfei voltam para a escola, e no caminho, Nono abre o telefone e ouve a mensagem de César sobre o ataque no campus. Ela diz a Minfei para não se preocupar porque eles estão acostumados com esse tipo de ataque, e que Chu Zihang e César estão lá. Então quando chegarem tudo provavelmente já terá acabado. Voltamos ao campus onde Chu Zihang ainda está lutando contra a garota mascarada. Mas eles estão igualmente equiparados e ele não consegue derrotá-la. Os professores observam que o domínio dela sobre a chama soberana é maior do que o de Chu Zihang, e dizem que o principal objetivo dela é atrasá-lo e distraí-lo, razão pela qual ela não está tentando derrubá-lo apesar de ser mais forte. O professor Guderian percebe o caçador invasor tentando escapar, então alerta os alunos para atirarem nele. Mas o caçador consegue escapar e chegar ao portão, apenas para Minfei acidentalmente atropelá-lo com o carro. Minfei sai para ver o dano, mas descobre que a pessoa que ele atropelou é seu velho amigo, Lao Tang. Rapidamente, eles entendem a situação. Minfei é um estudante da Universidade de Castle e Lao Tang é um intruso procurado pela escola. Eles voltam para o carro em uma situação muito constrangedora, com Lao Tang segurando uma faca no pescoço de Minfei, fingindo que ele é um refém. Lao Tang diz a Minfei para gritar um pouco para tornar o ato convincente, e Minfei começa a agir como um refém de maneira muito convincente. Lao Tang diz a Minfei para dirigir o carro até a montanha. De repente, todos os alunos começam a olhar atrás do carro com medo. Minfei, Lao Tang e Nono sentem um calor intenso vindo de trás deles e ficam com muito medo de virar e olhar. Nono sugere que olhem no espelho. Quando os três olham no espelho, veem uma bola de fogo com uma criança dentro se movendo em direção a eles, a criança correndo e gritando: "Irmão, irmão!" Minfei e Lao Tang acham que é um fantasma, e ao invés de fugir da escola, eles dirigem mais para dentro da escola com a criança o seguindo, ainda chamando: "Irmão, irmão."
Em seguida, cortamos para os professores que estão chocados com o desastre que pareceu. Eles deduzem que o calor só pode vir de um dragão. O dragão começa a usar seu Yanlink, que é a chama soberana, levando o professor a ordenar que todos os estudantes se abaixem rapidamente. Uma grande explosão ocorre na universidade. Voltamos para Chuzi-Han, que ainda está lutando contra a menina mascarada. Quando a explosão acontece, eles param de lutar e Chuzi-Han pergunta se os invasores são responsáveis pela explosão. A menina mascarada nega a responsabilidade pela explosão. Chuzi-Han acredita nela, surpreendendo a menina, que se pergunta por que ele acredita nela tão rapidamente. Chuzi-Han diz que ela não é do tipo que mente, e a menina o deixa. O professor Klein chama o Vigia Noturno e pede que ele aplique a lei novamente para impedir que o dragão use o Yanling. Mas o Vigia Noturno diz que mesmo que a lei seja aplicada, o dragão ainda pode usar o Yanling por causa da sua alta pureza de sangue, sugerindo que este dragão é provavelmente da primeira linhagem, ou seja, é um dos 4 dragões soberanos de bronze e fogo. Nós vamos para o César e a Mai. Mai continua tentando ligar para a pessoa que lhes fornece informações, que também é sua amiga. Quando a amiga atende, Mai diz que ocorreu um desastre na escola. A amiga explica que há uma criança emitindo chamas por toda parte, parecendo um sol em chamas andando no chão. Ela entra em pânico e diz que era para colocarem a substância no jarro, não acordá-la. César pega o telefone de Mai e explica a situação ao amigo. Depois ele devolve o telefone para Mai, que pergunta o que deveriam fazer. O amigo entra em pânico e diz para gravar um vídeo da situação. Quando ela vê o vídeo, percebe que não é Norton, mas sim Constantino, e que seu poder é instável porque ele foi forçado a despertar. Ela alerta que Constantine pode explodir a qualquer momento, e se isso acontecer, ele destruirá tudo ao seu redor. Então ela corre para encontrar uma solução, e Mai diz que vai ligar para ela em breve. Constantine continua caminhando pelo campus em meio a tiroteios, chamando por seu irmão. Nono, Lao Tang e Ming Fei se escondem, com o dragão os procurando. Ming Fei pergunta a Lao Tang que tipo de trabalho o faz invadir a universidade do castelo, e Lao Tang explica que ele é um caçador, e que sua missão é caçar criaturas míticas. Ming Fei está impressionado com Lao Tang, quase o vendo como um super-herói. Lao Tang explica que alguém o contratou para se infiltrar na escola e roubar o jarro, mostrando fotos dele para Ming Fei. Ming Fei o repreende por quebrar o jarro, dizendo que isso libertou o dragão. Mas Lao Tang diz que ele já encontrou o objeto quebrado. Ming Fei sugere que eles escapem rapidamente antes que o dragão os encontre, e Nono comenta que os sentidos dos dragões são muito melhores que os humanos. No entanto, este dragão parece estranho porque está próximo, mas ainda não os notou apesar de estar os seguindo. Nono suspeita que está procurando por um deles especificamente. Nesse momento, Finger aparece de repente e diz que eles precisam fugir. Mas Lao Tang avisa que é perigoso por causa dos tiros em todo lugar. Quando Ming Fei percebe que Finger está lá, ele grita alto. O dragão os nota e se dirige em sua direção. Ming Fei pensa consigo mesmo como é azarado que o Useless Senpai apareceu em vez de Keza ou Chuzi-Han. O Useless Senpai diz que já que o dragão usa fogo, a melhor coisa a fazer é ir a algum lugar com água. Nono sugere que eles vão à piscina da universidade, os 4 correm para a piscina, e no caminho encontram César e Mai. César diz a Nono para ir com eles para a piscina, mas Nono quer ajudá-lo a lutar. César diz a ela que sua presença o deixará preocupado e incapaz de lutar bem, e ele também diz a ela para proteger Ming Fei, pois o dragão provavelmente o está seguindo. Então, Nono vai até a piscina com Ming Fei, Finger e Lao Tang. César pergunta a Mai se ela vai fugir, mas Mai diz que é a líder e não vai abandonar o campo de batalha. A amiga de Mai liga de volta e diz que a melhor maneira de lutar contra o dragão é usar balas de borracha em vez de metal porque o dragão pode controlar o metal. Ela explica que, embora a borracha derreta e o tranquilizante evapore, seu efeito ainda atingirá o dragão. E pelo menos eles poderão dirigir para fora da escola. Mai diz a César que usarão balas de borracha, e César passa as ordens para os professores, que as repassam aos alunos. O dragão começa a recuar depois que Mai e César atiram nele com balas de borracha, e então todos os alunos começam a disparar. Voltamos aos 3 que estão nadando na água de melancia, Lao Tang, Finger e Ming Fei, brincando na água e se apresentando uns aos outros. De repente, Lao Tang tem uma visão de Constantino chamando-o de irmão, e ele diz aos outros 2 que sente que o dragão está perseguindo especificamente ele. O dragão entra na piscina e os 3 decidem prender a respiração e ir debaixo d'água. Quando Ming Fei mergulha, ele se encontra em um lugar estranho cheio de vapor e pedras. Ele pensa que é um dos sonhos que Mingzi lhe mostra e chama por Mingzi, mas Mingzi não aparece. Ele vê alguém caminhando à distância e se aproxima para perguntar onde está, apenas para encontrar Constantine chamando-o de irmão. Ming Fei perguntou a Constantine por que ele o estava chamando de irmão e disse que não o conhecia de jeito nenhum. Constantine se aproximou dele e começou a farejá-lo, e Ming Fei olhou para a montanha e viu o palácio do dragão de bronze, aquele cujo enigma eles deveriam resolver. Então ele percebeu que o menino era o dragão. Ming Fei ficou assustado e se afastou. Mingzi apareceu e chutou o dragão no estômago, dizendo para ele ficar longe do irmão. Mingzi agarrou a mão de Ming Fei e o trouxe de volta à realidade. Quando Ming Fei retornou à realidade, ele se encontrou ainda na piscina, mas Lao Tang e Finger estavam desaparecidos, e ele estava cercado pelas pegadas do dragão imperador, Constantino.
Ele percebeu que o que viu era real, então o diretor Anju apareceu e disse a Ming-Fei que estava procurando por ele urgentemente e que precisava acompanhá-lo. O diretor disse a Ming-Fei que, embora pudesse ser a primeira vez que se encontravam, ele sabia tudo sobre ele. Ele o levou a uma torre alta na universidade. Ming-Fei perguntou por que eles estavam lá, e o diretor explicou que todos capazes de lutar estavam na batalha abaixo. Ele também disse que, graças a eles, o dragão não conseguiu se mover. Ele tirou uma bala feita da pedra filosofal e disse que ela poderia matar um dragão imperial. Ele a entregou a Ming-Fei e disse que ele seria o responsável por matá-lo. Ming-Fei protestou dizendo que era fraco demais para fazer algo assim. O diretor disse para ele ter mais confiança em si mesmo, lembrando-lhe que ele havia disparado contra César e Zhu. Jiang Zieng no seu primeiro dia na escola. Ming-Fei pensou que queria se desculpar com eles por seu comportamento imprudente. O diretor explicou a missão de Ming-Fei. Havia um terceiro olho na testa do dragão, que era seu ponto fraco. Ele disse que a tarefa de Ming-Fei era simplesmente atirar a bala naquele olho quando o diretor desse o sinal. Ming-Fei perguntou por que tinha que ser ele. O diretor disse que ele era o único que conseguiria se mover quando ativasse seu Yanling no momento crítico, e disse novamente para confiar em suas habilidades e que ele era mais talentoso do que percebia. Enquanto isso, Lao Tang e Finger fugiram ao ver o dragão na piscina, deixando Ming-Fei para trás. Lao Tang continuava ouvindo o dragão chamando por ele. O dragão continuou chamando até perder o controle e se transformar de sua forma humana em um dragão, ainda chamando por seu irmão. Esta foi a primeira vez que Ming-Fei viu um dragão, e ele ficou chocado com sua aparência. O diretor apareceu no campo de batalha, dizendo ao dragão que tinha chegado a sua hora. Ele começou seu ataque e Ming-Fei se preparou para atirar. O diretor voou e ativou seu Yanling, desacelerando o tempo. Ele atacou o dragão, abrindo o olho em sua testa, e deu a Ming-Fei o sinal para atirar rapidamente. Ming-Fei estava extremamente nervoso, mas Ming-Zi estava com ele, assegurando-o e dizendo para ele atirar. Ming-Fei disparou a bala, atingindo o dragão no olho, fazendo-o perder a capacidade de controlar metais. O diretor então ordenou que os alunos disparassem balas de metal no dragão. Finger gritou para Lao Tang correr porque ele estava muito perto do dragão e as balas reais poderiam atingi-lo. Mas Lao Tang ficou parado, olhando para o dragão por um momento antes de fugir. O dragão voou e ficou na frente de Lao Tang. Os tiros continuaram e o dragão foi severamente afetado, mas permaneceu de pé com suas asas abertas, protegendo Lao Tang. Sua carne caiu e seu sangue foi completamente drenado. Ele contatou Lao Tang dizendo-lhe para fugir. Lao Tang continuou gritando que não era seu irmão e que não o conhecia de jeito nenhum, então fugiu, gritando que não era seu irmão. Os alunos continuaram atirando no dragão até que nada restasse dele. As últimas palavras de Constantine foram: "Nunca retorne a este mundo antes de desaparecer completamente." O diretor observou tudo o que havia acontecido e viu Lao Tang fugindo da universidade. Lao Tang correu pela floresta completamente em choque, lembrando as memórias com Constantino onde discutiram como morreriam e voltariam à vida. Ficou claro que Constantino confiava profundamente e amava seu irmão, dizendo-lhe que nunca sentiu medo com ele. Ele lembrou-se do tempo que passaram juntos e dos milhares de anos que passaram um com o outro, desabando completamente até perceber que era de fato o irmão mais velho de Constantino, Norton, e que precisava vingar seu irmão. Ele se levantou e chamas de dragão irromperam dele. De volta à escola, eles perceberam que Norton havia liberado suas chamas de dragão em um acesso de raiva. O Vigia da Noite contou ao diretor que os 4 governantes eram irmãos e que o caçador de intrusos era, na verdade, o dragão imperial Norton, que havia escapado do navio há 80 anos. Ele perguntou se o diretor pretendia matar Constantino na frente dos olhos do irmão, sabendo que o dragão certamente acordaria furioso e viria buscar vingança, causando destruição catastrófica. O diretor respondeu que queria acabar com esta guerra de dragões antes de morrer, porque não tinha muito tempo, e estava cansado da sua vida e de ser um matador de dragões, pois todos que conhecia tinham morrido e ele era o único que restava vivo. O Vigia Noturno disse a ele que precisavam dele porque ninguém mais poderia substituí-lo. O diretor disse que o próximo diretor da escola já havia sido escolhido. O Vigia Noturno perguntou se ele se referia a Ming-Fei, e o diretor disse que via potencial nele e acreditava que ele poderia ser a lâmina que acabaria com os dragões. O diretor continuou. Ele disse que seu objetivo atual era matar os 4 dragões imperiais antes de morrer. Ele explicou que a razão pela qual os dragões não morriam e voltavam à vida depois de serem mortos era que eles separavam uma parte de seus corpos e a selavam em um jarro, que continha todos os seus genes e memórias. Mesmo que fossem mortos, eles voltariam à vida porque tinham uma parte de seu corpo selada. Ele disse que, se quisessem eliminar completamente os dragões imperiais, eles tiveram que matá-los antes de lacrar o pote. O Vigia Noturno perguntou ao diretor por que ele não matou Norton antes de ele despertar completamente como dragão. O diretor respondeu que queria pegar seu osso para conduzir uma pesquisa sobre ele, porque o osso que tinham não seria suficiente. Então o diretor chamou César para iniciar o plano de caçar o dragão imperial Norton. No dia seguinte, Ming-Fei estava em seu quarto, preocupado com Lao Tang e tentando ligar para ele, mas Lao Tang não atendeu.
O Finger estava praticando seu hobby favorito de espalhar notícias, e disse que após o fim da batalha, muitos aviões vieram para a escola e os membros do Partido Secreto que chegaram foram direto para o Valhalla para uma reunião que ainda não havia terminado. Ming Fei perguntou ao Finger sobre o Partido Secreto. Finger explicou que eles eram um grande grupo de empresários que mantinham suas identidades ocultas. No passado, dizia-se que eram cavaleiros, reis e comerciantes, mas na verdade eram matadores de dragões. Finger acrescentou que a escola estava agora cheia de matadores de dragões após o incidente, tornando-a mais segura do que nunca. Finger perguntou a Ming Fei se ele havia decidido qual grupo se juntar. Ming Fei disse que decidiu se juntar à União. Finger ficou surpreso com a rapidez com que ele tomou a decisão, mas Ming Fei disse que escolheu porque Nono prometeu protegê-lo. Finger deu as boas-vindas a Ming Fei à União, surpreendendo-o ao saber que Finger era membro. Finger explicou que ele sempre se juntava ao lugar com mais benefícios. Então houve uma batida na porta. Alguém chegou para entregar a Ming Fei seu cartão sindical e lhe disse que César pediu que ele fosse rapidamente ao edifício Ember para uma reunião importante. Ming Fei perguntou se era algo urgente, mas a pessoa disse que não sabia, apenas que César estava tomando chá com o diretor, o que provavelmente significava que era algo importante. Nós cortamos para o diretor e César, com o diretor dizendo que não havia mais dúvida de que o Palácio Submerso foi construído pelo Dragão de Bronze Norton, e que eles precisavam realizar uma investigação rápida. Eles precisavam fazer outra missão de reconhecimento ao palácio antes que a fenda causada pelo terremoto se fechasse. O diretor disse que, embora a sociedade Lionheart tenha se saído bem na batalha de ontem, ele queria que o sindicato estudantil lidasse com esta missão e insistiu que Ming Fei fizesse parte da equipe. Ming Fei vai ao escritório de Kaisa e Kaisa, cheio de arrogância, o recebe na missão Bronze. Sem nenhuma introdução, Kaisa vai direto ao assunto, dizendo a Ming Fei que ele treinará por 2 meses e depois irá para Qin para realizar a missão. Nesse ponto, Ming Fei perde a calma e quase enlouquece, gritando que não está se gabando, mas seu principal talento é estragar tudo. César continua como se não percebesse ou visse o pânico dele em relação à missão, dizendo que se Ming Fei não soubesse mergulhar, então Nono seria responsável pelo seu treinamento. Mas Ming Fei continua dizendo que ainda é um iniciante e que eles certamente precisam de um profissional para uma missão tão importante. Ele insiste que não tem talento ou habilidades e só pode garantir que vai atrapalhar 100% a missão. César, ainda calmamente brincando com sua faca, diz que Ming Fei provou ontem na batalha que ele é elite, e seu sangue puro compensará sua falta de experiência, então não há necessidade de se preocupar. Ming Fei então implora a César que apenas olhe para suas pernas tremendo de medo só de falar sobre a missão, mas César o ignora mais uma vez, dizendo que é natural para alguém com uma classificação S aceitar missões perigosas, certo? Ele então acrescenta que eles têm uma escassez de pessoas que podem ir em missões atualmente, e é por isso que precisam dele. Ming Fei, em uma fração de segundo, faz alguns cálculos rápidos e diz que há 360 alunos apenas no primeiro ano. Se eles contratarem 300 matadores de dragões por ano, isso significaria cerca de 6.000 nos últimos 20 anos, com pelo menos 200 deles sendo de rank S. Então, não há como eles estarem com escassez. César continua, dizendo que além de tudo, é uma honra para Ming Fei, especialmente porque apenas 2 alunos do primeiro ano foram escolhidos. Ming Fei fica chateado, dizendo que deveriam pedir sua opinião antes de envolvê-los em uma missão tão perigosa. César, ainda calmo e confiante, diz a ele que se é isso que ele quer, tudo bem, e pergunta, Senhor, Ming Fei, estou lhe oferecendo a honra de se juntar à missão Bronze. O que você me diz? Ming Fei grita com toda a força dos pulmões que absolutamente recusa, ao que César responde que lamenta, mas a decisão não está em suas mãos. O próprio diretor escolheu Ming Fei, e o assistente também entra para encorajar Ming Fei a aceitar, dizendo a ele que o outro estudante do primeiro ano concordou e que ele não deve esquecer que é de ranquês. Então ele ficará bem, e não há necessidade de se preocupar. Ming Fei fica bravo e diz que ninguém em sã consciência concordaria com tal coisa, e que não precisam mentir para ele. Mas então Rin entra na sala dizendo que ela concordou em participar da missão e que geralmente ela assume mais missões do que os outros estudantes. Ming Fei tenta convencê-la, dizendo que ela pode morrer nesta missão, mas Rin responde que eles estão lá para salvar a humanidade, e ela está totalmente ciente dos riscos. Ming Fei retruca que, ao contrário dela, ele veio aqui pela educação gratuita e diz que se querem salvar a humanidade, devem ir em frente e fazer isso, mas deixá-lo fora disso... César, visivelmente irritado pela primeira vez durante toda a reunião, diz a Ming Fei que o que ele está fazendo é decepcionante e que tinha grandes esperanças nele, especialmente por ele ser o gênio com o Rankers. César então repete sarcasticamente o que Ming Fei disse antes sobre vir aqui para a educação gratuita e querer uma vida normal, dizendo que se ele quer fazer essas coisas, deveria deixar a escola imediatamente, apagar sua memória e talvez até pedir que inventem uma história sobre seu tempo lá e voltar para sua vida normal. César então dispensa Ming Fei friamente, pedindo-lhe para deixar seu cartão de identidade antes de ir. Ming Fei tira seu cartão de identidade e está prestes a entregá-lo, mas Nono intervém, dizendo que César está sendo muito duro com Ming Fei e que está sobrecarregando-o com toda essa coisa de salvar a humanidade. Nono dá uma lição de ética a César, dizendo-lhe para parar de menosprezar Ming Fei só porque ele não age como a elite. Nono olha para Ming Fei e diz a ele para decidir o que quer fazer. Ming Fei se acalma e diz a eles que não é que ele não queira ir,
mas que ele tem medo de atrapalhar. Ele diz a Keza para não vir e ficar bravo com ele depois. Kaiza sorri e o acolhe na missão, dizendo que tem grandes esperanças para ele. Minfei começa um rigoroso regime de treinamento com quase todos, sendo passado de um lado para outro como uma bola de futebol. Ele treina corrida, e Kezaro treina no uso de facas, onde o desempenho de Minfei é desastroso. Chuzihon o treina em boxe, onde Minfei é igualmente péssimo e também bastante bobo. Nono começa a ensiná-lo a mergulhar e Ren o ensina a atirar. Para seu crédito, Minfei se esforça muito, treinando intensamente em qualquer lugar e a qualquer momento. Após 2 meses, chega finalmente o momento da missão. No dia da missão, Minfei veste seu traje de mergulho e fica em frente ao espelho por 15 minutos inteiros. Finger pergunta se ele planeja passar o dia inteiro na frente do espelho. Minfei diz que está apenas contemplando sua aparência ridícula e começa a amaldiçoar a missão e a si mesmo por ter concordado em ir. Minfei pergunta a Finger por que ele fica, apesar de falhar há 4 anos. Finger diz que se ele for embora, ficaria muito sozinho. Assim que ele parece estar simpatizando com Minfei e os espectadores, Finger acrescenta que a razão mais importante é que a comida no refeitório da escola é deliciosa. Minfei fica chocado que Finger fica na escola pela comida, e grita que ele poderia simplesmente ir em uma missão e morrer como Aki e Icheng, e a comida não importaria então. Finger dá um leve tapa em Minfei para fazê-lo parar de gritar e diz que tem medo de morrer. Minfei admite que está com medo e que nem mesmo tem Yanling para protegê-lo. Finger tenta confortá-lo e motivá-lo, falando bobagens para todos os lados, dizendo que ambos são fracassos e fracassos precisam ficar juntos para sobreviver. Minfei joga seu cartão de dinheiro para Finger e diz que se ele morrer, pode usá-lo o quanto quiser e comprar o que desejar até que a administração perceba e o desative. Antes mesmo de Minfei se mover, Finger faz uma ligação e pede os itens mais caros do restaurante. Minfei grita que ele disse para usar quando ele estiver morto, não agora, ao que Finger responde que há uma chance de morrer. Minfei responde gritando que também há uma chance de viver. Finger joga o cartão de volta para Minfei, dizendo que ele está certo. Ele deve se concentrar em suas chances de sobrevivência e não assumir que vai morrer. Ele o tranquiliza, dizendo que os fracassados sempre têm sorte. No oceano, o dragão que estava no palácio de Norton dá as boas-vindas ao seu mestre, que retornou após 2000 anos. Norton agradece ao dragão por guardar o palácio todo esse tempo, e retorna ao palácio. No navio Mania, o professor Klein anuncia o início da missão de bronze. Os alunos na missão são Nono, Kaiza, Ren e Minfei. O professor Klein diz a ele que a partir de agora, eles serão tratados como matadores de dragões profissionais, não como alunos. Minfei está surpreso que Chuzihong não está com eles na missão, perguntando por que deixaram alguém importante e forte como ele para trás e trouxeram ele em vez disso. O professor Klein os tranquiliza, dizendo que estão bem preparados caso o dragão guardião os ataque como da última vez, dizendo que tem um grande número de bombas químicas que poderiam despedaçá-lo. Segundos, ele diz a eles que a equipe de mergulho levará uma bomba com eles, e que a missão deles é infiltrar o palácio e explodi-lo. Minfei pergunta por que eles precisam explodi-lo quando provavelmente está cheio de tesouros e coisas valiosas, das quais poderiam se beneficiar. O professor Klein diz que a tecnologia atual deles não é suficiente para capturar todo o palácio. Ele explica que Minfei e Nono formarão a equipe B, enquanto Kezar e Ren serão a equipe A, e essa equipe A é responsável pela explosão. Minfei fica aliviado por estar longe do perigo, mas Ren o engana ao atribuir a tarefa de explosão à equipe B. Minfei pergunta a Ren se há uma chance de encontrarem um dragão no palácio, e o professor Klein responde que é possível, mas se acontecer, não será um problema porque estará em estado dormente. Quando escapou do frasco, estava em forma humana, e para se transformar em sua forma de dragão, precisa de um longo período de descanso para recuperar suas forças. Minfei pergunta por que Norton quer voltar à sua forma de dragão, e o professor Klein responde que Norton quer se tornar um dragão para usar seu Yanling, a chama do dragão, pois quer vingar a morte de seu irmão Constantino. Ele explica que a missão deles é simplesmente destruir o palácio para que Norton não tenha onde descansar e se transformar em sua forma de dragão, porque se ele se transformar, ele podia usar seu poderoso Yanling para destruir o mundo. Minfei e Nono descem até o portão e o professor Klein instrui-os a colocar o sangue da chave no chifre do guardião. Porém, o guardião fere ligeiramente a mão de Minfei, causando-lhe pânico e vontade de abandonar a missão, mas Nono o impede. O portão se abre e a corrente os puxa para dentro. Nono perde a consciência, mas Minfei a carrega e a coloca em uma rocha em uma área seca. Quando Nono acorda, ela pergunta a Norma sobre a qualidade do ar ao redor deles e se eles podem respirar. Norma confirma que a qualidade do ar é boa, mas Nono questiona por que a qualidade do ar é boa em um lugar que esteve selado por séculos. Norma responde que a única explicação é que o dragão, Norton, voltou ao palácio e o reativou. O professor Klein pede a Nono para lhe dar um relatório sobre o lugar em que estão. Nono diz que eles entraram no palácio e que não há nada de incomum. Ela menciona que agora estão em um corredor muito longo. O professor Klein explica que um corredor longo indica que é uma tumba antiga, e todo o corredor está cheio de estátuas. Minfei diz que o lugar parece um antigo santuário religioso, e ele tem medo de serem sacrificados a algum deus estranho.
Norma menciona que Cheng e Aki estiveram no mesmo lugar, mas naquela época havia muito pouco ar dentro. Então eles mantiveram as máscaras, ao contrário de Ming-Fei e Nono. Isso significa que o ar mudou, o que indica que o dragão, Norton, voltou e reativou o palácio. Ming-Fei fica assustado e pergunta se o dragão está com eles no palácio. Professor Klein, que tinha dito que o dragão deveria estar em estado dormente, agora muda o tom e diz que o dragão poderia estar acordado e ativo. A missão deles é encontrar o covil do dragão e plantar a bomba lá. No entanto, o Professor Klein lhes diz a mesma coisa que disse a Laas, Aki e Yi Cheng. A missão é importante, mas suas vidas são a prioridade. Nono pergunta ao Professor Klein como eles podem encontrar o covil. Ele diz a ela que precisam provar a água. Ming-Fei prova e diz que está fresco. O Professor Klein confirma que isso é mais um sinal de que o palácio foi reativado. Ele explica que o dragão precisa de água e oxigênio para se recuperar e ordena que Ming-Fei despeje o corante na água. O corante irá fluir em direção à fonte, indicando a direção do covil. Ming-Fei e Nono seguem o corante para encontrar o covil. Ming-Fei, olhando ao redor, diz a Nono que está com medo das estátuas, mas Nono grita com ele para se concentrar na missão. As estátuas parecem estar observando-os. Enquanto correm, Nono conta a Ming-Fei sobre como os humanos antigos costumavam adorar dragões e oferecer sacrifícios a eles, incluindo sacrifícios humanos. Eles chegam ao mesmo lugar onde Aki e Yi Cheng estavam no pilar de bronze. Ming-Fei conclui que pode ser onde eles morreram e corre embora, dizendo a Nono para correr também. De repente, o fluxo de água para e o corante permanece imóvel. Ming-Fei fica muito feliz, dizendo que é perfeito porque eles podem plantar a bomba e sair. Nono olha para frente e diz a Ming-Fei para fechar sua máscara de mergulho. Ele hesita, mas faz isso. Ela fecha a máscara também. Depois o chuta na água e pula atrás dele, instruindo-o a mergulhar. Nono explica a Ming-Fei que a água está fluindo para baixo, indicando uma passagem. Eles precisam alcançar a passagem, pois o esconderijo de Norton provavelmente está em um lugar de difícil acesso. Quando chegam ao fundo, Ming-Fei começa a gritar, fazendo o Professor Klein pensar que algo terrível aconteceu. Acontece que o fundo está cheio de crânios de pessoas que morreram queimadas. O Professor Klein está intrigado e curioso sobre o que aconteceu no palácio para que todos esses corpos estivessem lá. O piloto sugere que alguém deve ter atacado o covil do dragão no passado, fazendo com que o dragão os assasse. Klein diz a Nono e Ming-Fei que o importante é encontrar a entrada. Nono pega a mão de Ming-Fei, remove a bandagem do ferimento do guardião e coloca sua mão sangrando no chão, dizendo que é o portão. Um enorme redemoinho se forma e a conexão com o navio é perdida. Professor Klein e Kesa ambos usam seu Yanling para descobrir o que aconteceu com Nono e Ming-Fei. De volta a Nono e Ming-Fei, o portão se abre com o sangue de Ming-Fei, e eles se encontram em um lugar pacífico e simples. Nono diz que não esperava ver isso debaixo do portão, e eles começam a explorar. O lugar é tão sereno e simples que Ming-Fei brinca que o dragão de bronze devia estar falido. Eles entram no pequeno edifício e encontram uma vela ainda acesa. Nono sugere que ela está queimando há 2000 anos. Provavelmente conectada a uma fonte de combustível pelo dragão. Eles querem perguntar a Norma sobre a vela, mas a conexão deles é cortada. Nono tranquiliza Ming-Fei de que eles vão usá-la para voltar e encontrar as cordas. Nono começa a ter visões das pessoas que viveram lá, Norton e Constantine, e diz a Ming-Fei para se sentar à mesa e não a interromper. Ela começa a reencenar a conversa entre Norton e Constantine de 2000 anos atrás, vendo como eles viviam juntos. Quando ela volta a si, Nono diz que havia um homem e um jovem menino morando lá, irmãos, com o irmão mais velho cuidando do mais novo, que estava doente e não podia sair do palácio. Eles levavam uma vida comum, com o irmão mais velho ensinando o mais novo a ler e escrever. O irmão mais velho estava frequentemente solitário, sentado sozinho vendo o pôr do sol. Nono conclui que esta é, sem dúvida, a caverna do dragão de bronze Norton. Ela ajusta o cronômetro da bomba, adicionando 20 minutos extras para subir de volta. Mas ao colocar a bomba, ela percebe que a vela não tem fonte de combustível, o que significa que ela não está queimando há 2000 anos, mas foi reabastecida por alguém, implicando que Norton está lá. Eles correm de volta para o portão, usando o sangue de Ming-Fei para abri-lo, e retornam à superfície, encontrando o lugar mudando e desmoronando. Eles usam o sangue de Ming-Fei novamente para reabrir o portão e voltar ao covil do dragão. Ming-Fei deduz que algo deve ter acontecido com Aki e Yi Cheng, o que significa que a saída provavelmente está abaixo. Eles descem, encontram um portão e usam o sangue de Ming-Fei para abri-lo. De volta ao navio, César está preocupado com Nono e quer mergulhar para procurá-los. Professor Klein insiste que esperem 1 hora, e se eles não voltarem, eles irão embora. Enquanto isso, Nono e Ming-Fei estão se esgueirando por muitos labirintos. Nono admite que estão perdidos sem meios de contatar Norma. Ming-Fei se lembra do que Mingzi lhe disse sobre o mapa Black Sheep Wall. Mingzi, sentado em um trono, diz que tudo que Ming-Fei precisa fazer é pedir ajuda ao mundo e seu pedido será atendido. De repente, Ming-Fei ouve a voz de Finger chamando-o. Ming-Fei grita de volta, pedindo a Finger que envie rapidamente um mapa, pois estão perdidos e não conseguem encontrar o caminho para sair. E é revelado que alguém está usando o cérebro do Professor Klein para transmitir informações. Finger diz a Ming-Fei que membros de nível F recebem computadores descartados, então ele precisa de algum tempo para acessar as informações. Ele explica que o mapa mudou desde a última vez que foi usado.
Finger informa Ming-Fei que o palácio está desmoronando, então eles precisam usar um caminho diferente para escapar. Ele instrui que entrem rapidamente pela porta abaixo deles, pois o tempo está se esgotando. Apesar das informações limitadas por ser classificado como F, Finger solicita acesso a informações de classificação B ao Professor Klein. Insatisfeito, Finger decide invadir o sistema da escola para acessar informações de nível S, onde é recebido por Eva. Finger pede ao Professor Klein para relevar a invasão desta vez, e começa a guiar Nono e Ming-Fei para fora do palácio. Enquanto isso, no navio com Caesar e o Professor Klein, o piloto informa que a temperatura da água está subindo e se aproximando de 50 graus Celsius. Rand sugere que o dragão imperial começou a se mover e tentará alcançá-los. O Professor Klein está em mau estado devido ao estresse mental e Rand afirma que ele não está apto para continuar liderando a missão. Rand nomeia Caesar como o novo líder da missão e ele imediatamente começa a dar ordens. A primeira tarefa de Caesar é determinar a localização do dragão, mas o navio de repente balança violentamente. Um estudante relata que algo violou o navio e o incendiou. Eles descobrem que é a cauda do dragão, que perfura o casco do navio e o mata. Caesar fica intrigado sobre por que o dragão Imperial Norton atacou sem ativar os alarmes. Crane especula que o dragão pode ter habilidades como invisibilidade, habilidade ou fogo do inferno, mas Caesar insiste que o dragão deve ter estado escondido debaixo do navio o tempo todo. Caesar ordena que os motores sejam ativados, com o objetivo de escapar. Apesar de o navio estar se movendo em alta velocidade, o dragão continua a persegui-los. O motor principal falha, e eles passam para um motor secundário, com Caesar instruindo o piloto a empurrar os motores ao máximo. De repente, Rand diz a Caesar que a criatura que os persegue não é o dragão imperial. Caesar fica confuso até que Rand aponta uma figura observando a distância, envolta em chamas. Caesar percebe que é o dragão imperial Norton. Norton salta na água, bloqueando o caminho do navio. Caesar ordena que o navio pare, sem saber das intenções de Norton. Norton chama seu dragão servo, Sansão, e quando Sansão chega, Norton fica de cabeça para baixo, agradecendo-lhe por seus anos de serviço antes de matá-lo brutalmente. A equipe se pergunta por que Norton matou Samson, apenas para ver Samson explodir e ressuscitar com mais poder, com Norton em pé sobre ele, indicando que eles se fundiram. De longe, Mai observa a situação e diz ao seu companheiro ao telefone que Norton assumiu o corpo de Samson para economizar tempo. Mai recebe ordens para não matar Ming-Fei, mas eliminar Norton se necessário. De volta com Ming-Fei e Nono, Finger continua a guiá-los pelo palácio. De repente, enquanto nadam, eles encontram um corpo em uma roupa de mergulho. Eles percebem que é o corpo de Yi-Chin, observando que ele deu seu tanque de oxigênio para Aki, garantindo que ela pudesse subir à superfície. Ming-Fei expressa admiração por Yi-Chin e Nono concorda. Eles encontram Yi-Chin segurando um item importante que ele encontrou no palácio que Aki não podia carregar devido à sua carga. Finger grita para eles se apressarem, então Nono se despede de Yi-Chin e diz para ele cuidar de Aki. O lugar começa a desmoronar, forçando-os a se moverem rapidamente. Apesar de seguir as instruções de Finger, eles não conseguem encontrar a saída, e Ming-Fei entra em pânico, gritando com Nono por uma solução. De repente, Ming-Fei tem uma visão de alguém o repreendendo por depender dos outros para tomar decisões importantes e o comparando ao corajoso Yi-Chin, que escolheu a morte em prol da missão. A pessoa na visão diz a Ming-Fei que é hora de confiar em si mesmo e avançar com sua força. Voltando à realidade, Ming-Fei assegura a Nono que a presença de Yi-Chin indica que eles estão no caminho certo. Ele explica que os dragões os observam desde que entraram, com a intenção de prendê-los por uma razão desconhecida. Finalmente, eles chegam à porta, mas o ferimento de Ming-Fei cicatrizou, deixando-lhes sem tempo enquanto a parede está prestes a desabar sobre eles. Nono tenta segurar a parede enquanto Ming-Fei corta a mão novamente para abrir a porta. A faca cai na boca do guardião. Então Ming-Fei decide morder o dedo, fazendo com que sua máscara e suprimento de oxigênio falhem, e ele desmaia. De volta ao navio, Caesar ordena ao piloto que retorne à posição anterior, apesar da falta de munição e dos motores quebrados. Nono salva Ming-Fei, mas o suprimento de oxigênio é reduzido pela metade. Quando Ming-Fei acorda, ele fica feliz por terem escapado do palácio. Mas Nono explica que eles ainda estão a 80 metros de profundidade. A alta pressão e o traje danificado de Ming-Fei significam que até mesmo uma breve interrupção na respiração poderia fazer seus pulmões explodirem. Nono insiste em dar a Ming-Fei seu traje e nadar até a superfície sozinha, pois prometeu protegê-lo. O navio chega ao local de atracação e baixa um sino de mergulho na água. Em uma tentativa desesperada, a universidade envia Josie Hang para ajudá-los a matar o dragão imperial Norton. Ming-Fei veste o traje de Nono, elogiando sua alta qualidade. Enquanto nadam para cima, a bomba que plantaram no covil do dragão explode, liberando gás por toda a parte, causando preocupação a Ming-Fei sobre a segurança de Nono. Quando Caesar ouve que Josie Hang está vindo, ele diz: mesmo que ele venha, o que ele pode fazer? Não faz sentido. Ren pergunta por quê, e Caesar pergunta se ela conhece o Yinling de Josie Hang, ao que ela responde: o governante, antes de rapidamente ficar em silêncio. Caesar não percebe e continua, dizendo que estão lutando contra um dragão de fogo. Então qualquer Yanling relacionado ao fogo é inútil porque é uma causa perdida. Caesar ordena à equipe que prepare os mísseis, mas Ren informa que todos os mísseis foram destruídos.
César esclarece que foram os mísseis químicos que foram destruídos, mas eles ainda têm os regulares. O piloto diz a César que mísseis regulares não vão danificar o dragão, mas César diz que ele não precisa do poder explosivo, apenas da velocidade. Ele explica que o tipo de míssil deles, Storm, não é afetado pela água e será ainda mais acelerado, então se atingir algo em alta velocidade, causará danos significativos. Ren está impressionado com a ideia e diz que eles precisam disparar de perto para impedir que o dragão escape. César instrui Ren a ficar junto aos mísseis e disparar quando ele der o comando. César enfrenta o dragão imperial, mas de repente o dragão parou de persegui-los. César percebe que o dragão sentiu perigo. César pergunta ao piloto se eles já chegaram ao ponto de mergulho de Ming Fei e Nono. O piloto confirma e espera que os dois subam à superfície em breve. César verifica os mísseis, e o piloto assegura que está tudo pronto. Ren foi até a sala de lançamento para disparar os mísseis manualmente, se necessário. César se venda, usando seu Yanling foice de Doninha. A escuridão o cerca e é o dragão. O dragão acolhe o inimigo, e César responde com balas. O piloto explica que os primeiros tiros de César foram para distrair o dragão. O próximo irá acertar. O tiro acerta, mas não tem efeito, causando preocupação no piloto. Ren explica que o objetivo de César era irritar o dragão, fazendo com que ele focasse toda a sua fúria nele, garantindo que não escaparia. César continua provocando o dragão com tiros, coordenando com Ren, que diz que a sala dos mísseis está extremamente quente, medindo 70 graus. O piloto avisa que disparar os mísseis aumentará ainda mais a temperatura, arriscando uma explosão. Ren aposta sua vida na chance de não explodir. Quando os mísseis estão prontos para disparar, César ordena que a nave se aproxime do dragão imperial a toda velocidade. O piloto teme que o dragão escape, mas César o assegura de que está encurralado. César para de usar seu Yanling, revelando Zhou Zihang acima do dragão em um avião. Ren percebe que César os usou como distração para Zhou Zihang, mas não entende seu plano exato. Zhou Zihang libera a chama do governante no dragão, causando uma explosão massiva que cega temporariamente todos. César remove sua venda, revelando que a usou para proteger seus olhos, para que ele possa lutar agora quando ninguém mais pode ver. César ordena a Ren que dispare os mísseis. Eles atingem o dragão imperial original, matando-o, e ele afunda no oceano. Zhou Zihang diz a César que o avião está gravemente danificado e ele precisa retornar rapidamente, claramente ferido. Após a saída de Zhou Zihang, César percebe que seus ouvidos estão sangrando devido ao barulho do lançamento dos mísseis. Ren verifica como ele está, precisando de cirurgia também. Ela pergunta a Keza se ele está bem, notando que sua voz soa estranha. Ele responde em linguagem de sinais, dizendo que sua audição foi danificada pelo barulho do míssil. Ren pergunta por que ele sabe linguagem de sinais, e ele explica que aprendeu para sua mãe, que perdeu a audição depois de dar a ele seu Yanling. Ren compartilha que aprendeu linguagem de sinais quando criança porque não falava com ninguém e não se entendia, então usava a linguagem de sinais para falar consigo mesma no espelho. César diz a ela que será seus olhos e ela será suas mãos, prometendo completar a missão juntos. Eles batem as mãos, formando uma dupla imbatível contra o dragão imperial. Ren diz que tudo o que falta é Nono encontrar o sino de mergulho e retornar. Ming Fei e Nono nadam em direção à luz do sino de mergulho. Nono abre a porta e deixa Ming Fei entrar primeiro. Assim que ela está entrando, o rabo de um dragão a atinge de repente. Ela rapidamente fecha a porta, prendendo Ming Fei lá dentro enquanto ela morre na frente de seus olhos, sem conseguir salvá-la. Ming Fei chora alto, dizendo a Nono para não morrer, sem saber o que fazer além de chorar ao que parece. De repente, Mingzi o convoca em um sonho, dizendo que gritar e chorar não vai ajudar. Ele precisa se lembrar de seu Yanling para derrotar o dragão e salvar Nono. Mingzi diz que Ming Fei agiu como se estivesse morrendo, por isso veio vê-lo, mas Ming Fei o ignora e vai dormir. Mingzi está surpreso e pergunta o que ele está fazendo. Ming Fei diz que não tem tempo e precisa descansar para se recuperar o máximo possível quando voltar à realidade. Ele diz para Mingzi não o chamar para o sonho novamente quando ele estiver ocupado. Mingzi diz a ele que o tempo está passando no mundo real enquanto ele dorme aqui. Ele o pressiona mais, dizendo que Nono está agora sangrando muito do ferimento do dragão, perdendo a consciência e morrendo lentamente. Depois que Nono morrer, Ming Fei ficará sozinho contra o poderoso dragão, e poderá morrer a qualquer momento. Ming Fei diz que não há tempo para essa conversa. Mingzi diz para ele não se preocupar, o tempo aqui passa mais devagar do que na realidade. Então quando ele retornar, ainda terá a chance de salvar Nono, mas somente se tiver força para isso. Ming Fei volta a dormir para reunir suas forças. Mingzi pergunta a ele se tem um objetivo na vida, chamando-o de querido fracasso. Ming Fei responde que mesmo que ele tenha um objetivo, isso não é da conta de Mingzi, mas Mingzi insiste pedindo para compartilhar, já que ele pode ajudar. Ele então o tenta dizendo que é habilidoso em matar dragões. Ming Fei presta atenção nele. Mingzi continua, dizendo que sua capacidade de trazê-lo para o sonho em lugares como este significa que ele não é uma pessoa comum. Mingzi pergunta a Ming Fei por que ele se juntou à Universidade Castle e se vale a pena enfrentar todo esse perigo. Ming Fei diz que sua razão é simples, ele queria que seus pais tivessem orgulho dele. No entanto, ele trapaceou no exame dos 3A e ainda não entende por que está classificado como S. Ele não teria decifrado o mapa sem a ajuda do Mingzi, e suas habilidades não derrotaram César e Zhou Zihang. Ele se pergunta se é alguém de quem seus pais poderiam se orgulhar. Mingzi lhe diz que boa sorte é uma habilidade.
Mas entrar no sindicato estudantil foi um erro, porque o levou a esta missão perigosa. Ming Fei diz que Nono o convidou, então ele não pôde recusar. Mingzi o ridiculariza, chamando-o de fracasso. Ming Fei relata que Mingzi nunca o entenderá, dizendo que ninguém nunca se importou com ele ou lhe disse que sua existência importava. Em algum momento, ele começou a acreditar que não tinha importância, levando a uma vida sem sentido, porque ele não sabia o que fazer. Ele parou de se importar com qualquer coisa. Nono o salvou daquela vida, dando-lhe a melhor sensação que ele já teve. Mingzi diz que ela fez isso por pena, não por amor. Ming Fei diz que não se importa se foi por pena. Ela o salvou, e ele não quer ficar parado sem fazer nada enquanto ela morre. Ele admite que é um grande fracasso, mas quer ajudar e salvá-la, não deixá-la morrer. Mingzi olha pra ele e diz que vai ajudar, mas não de graça. Ele propõe um acordo, ele dará algo a Ming Fei em troca de algo dele. Mingzi explica que Ming Fei irá convocá-lo 4 vezes, e após seu desejo ser realizado, a vida de Ming Fei pertencerá a ele quando se sentir completamente só. Ming Fei diz que o preço é alto e pergunta o que Mingzi pode fazer por ele em troca. Mingzi diz que pode realizar quase todos os desejos de Ming Fei. Ming Fei pergunta se ele pode matar o dragão, e Mingzi responde que não será fácil, mas ele pode. Ming Fei pergunta mais sobre a condição de solidão no acordo. Mingzi diz que é uma sensação de solidão desesperadora que o próprio Ming Fei vai determinar. Ming Fei concorda com o contrato. Mingzi diz que é a primeira vez em milhares de anos que alguém concordou, surpreso que Nono o mudou tanto. Ming Fei diz que não é burro o suficiente para vender sua vida. Ele planeja evitar invocar Mingzi 4 vezes, assim não desistirá de sua vida. Ele pergunta como eles farão o contrato. Mingzi pede para ele estender a mão, lançando um feitiço enquanto explica que o poder lança um feitiço sobre as pessoas, e uma vez que o tem, é difícil resistir ao seu fascínio. Ele sorri, dizendo que Ming Fei caiu na sua armadilha. Ming Fei se sente feliz por ter alguém chamando-o de irmão. Mingzi conclui o contrato, abrindo muitas habilidades Yanling para Ming Fei, como Gathering, que fortalece o poder Yanling, e Noglus, que impede os Yanlings dos outros. Ming Fei fica surpreso com os nomes e pergunta se são reais. Mingzi confirma e acrescenta que tem uma terceira habilidade chamada Survival, dizendo que agora pode salvar Nono. Mingzi explica que reunir permite a ele controlar a própria vida. Ming Fei pergunta como usar essas habilidades. Mingzi diz a ele para dizer as palavras e tudo funcionará. Ele também dá a Ming Fei a habilidade Foice de Doninha, avisando-o para não usar demais os poderes de Yanling de alto nível para evitar perder o controle. Mingzi chuta Ming Fei de volta à realidade. Ming Fei se transforma, quebra a porta do sino de mergulho e alcança Nono. Ele dá a ela uma máscara de oxigênio e usa as Yanlings de coleta e sobrevivência para remover o espinho do dragão dela. Ele a amarra à corda do sino e puxa para sinalizar o navio. O piloto garante a César que Nono e Ming Fei estão vivos e retornarão com segurança, pedindo que equipes médicas estejam prontas para possíveis ferimentos. Depois de puxar Nono para cima, Ming Fei retorna ao dragão para continuar a luta. Mingzi diz a ele que Nono está segura e que é hora do evento principal. Ming Fei diz que está pronto, mas percebe que Mingzi não desbloqueou nenhuma habilidade ofensiva de Yanling para ele. Mingzi diz que ele já tem as ferramentas de que precisa para a luta. Mingzi explica que a caixa que Ixin tinha contém 7 armas químicas feitas por Norton, representando os 7 pecados capitais: orgulho, inveja, ira, preguiça, ganância, gula e luxúria. Norton os fez porque ele acreditava que a queda do dragão foi devido à prática dos 7 pecados capitais. Então, Norton criou 7 armas para julgá-los. Usar a arma certa para o pecado duplica seu efeito, por exemplo. Ming Fei poderia facilmente cortar Norton ao meio com a espada da ira quando Norton está com raiva. Quando Norton usa seu Yanling, Mingzi diz a Ming Fei para selá-lo com Noglus. Assim que Ming Fei diz as palavras, Norton é selado e incapaz de usar seu Yanling. Ming Fei desafia Norton para uma luta de faca a faca, abrindo a caixa de armas. Mingzi fica surpreso quando Ming Fei não consegue invocar a espada da ira, mas consegue gula, orgulho e luxúria. Mingzi diz que está tudo errado, mas pode funcionar, avisando Ming Fei para ter cuidado porque seu oponente é forte. Ming Fei ataca Norton com as armas, mas Mingzi percebe que ele tem dificuldade para se mover na água, ajudando-o a se mover mais livremente. Mingzi o incentiva a derrotar o dragão de fogo, e Ming Fei entra em ação, cortando o dragão em pedaços. E Ming Fei continua atacando o dragão com muita ferocidade, mas o dragão ainda não morre. Aqui, Mingzi diz a ele que ele deve terminar rapidamente, porque se a batalha se prolongar, isso não será nada favorável a ele, e que o dragão está esperando que ele se canse para atacá-lo e matá-lo. Então Ming Fei pensa na morte e diz que se ele morrer, ninguém vai perceber. E as pessoas que vão lamentar sua morte provavelmente irão esquecê-lo até o jantar. Mesmo aqueles que chorarem por ele, vão superar isso rapidamente assim que alguém os consolar. A única pessoa que pode realmente ficar triste é Finger. Mingzi o leva para um sonho e pergunta se isso lhe causa tristeza. E se ele está desesperado com o mundo, por favor, que o avise para que ele possa tirar sua vida imediatamente. Mas Ming Fei diz a ele que nunca teve uma namorada antes, então ele tem que viver por sua futura namorada. Mas Mingzi sabe que ele está apenas falando bobagem e diz a ele que sabe que ele está lutando contra o dragão porque está pensando em seus amigos no navio. E se ele morrer sem parar o dragão provavelmente matará todos eles sem chance de sobrevivência para eles.
Então Mingzi continua e diz a ele que ele tem que lutar com toda a sua força por eles. Mingzi também diz que o golpe deve ser no corpo de Norton, não no corpo do dragão que se fundiu com ele. Aqui, Meng Fei usa a foice de arminho para encontrar o corpo de Norton. A princípio, ele não consegue ouvir porque tudo está muito barulhento, e ele não consegue ouvir nada. Mingzi diz a ele para ficar calmo e lembrar por que está lutando, porque esses sentimentos lhe darão a força para continuar. Meng Fei diz que tudo o que ele quer é salvar Nono e seus camaradas no navio. Então ele se acalma e começa a se concentrar, e de fato localiza a posição de Norton. Meng Fei lança-se e ataca Norton em alta velocidade até alcançar o corpo real de Norton. Ele hesita quando encontra Lao Tang e começa a perguntar o que ele está fazendo lá e se ele se lembra dele. Mas Lao Tang não responde e agarra o pescoço de Meng Fei, tentando estrangulá-lo. Meng Fei está prestes a morrer quando Mingzi vem e traz uma espada, colocando-a ao lado da mão de Meng Fei. Meng Fei pega a espada e a enfia nas costas de Lao Tang. Mingzi diz que este golpe é suficiente para matá-lo porque ele perdeu metade de seu poder quando seu irmão morreu. Além disso, ele ainda não recuperou sua força. Meng Fei flutua para cima enquanto olha para Lao Tang e relembra suas memórias juntos e o quanto o ama. Ele diz que Lao Tang continuou olhando para ele até que ele afundou na escuridão. Depois vamos para o navio onde todos estão reunidos ao redor de Nono, César e o médico para verificar Nono. Nono finalmente acorda e todos comemoram, e César está feliz como se não houvesse mais ninguém no mar. Meng Fei flutua na água, completamente exausto, pensando em Lao Tang que ele matou com suas próprias mãos. De repente, Ren aparece, notando-o sozinho. Ela pergunta se ele sabe nadar ou se deve puxá-lo. Ele diz que não sabe nadar, então ela o puxa e diz para ele comprar um jantar chique para ela mais tarde. Meng Fei pergunta a ela preocupadamente se ela come muito. De longe, Mai está observando tudo, aguardando sua oportunidade. Descobrimos que o dragão imperador Norton ainda está vivo e fugindo. Mai diz que seu espírito é muito forte e que é sua vez de lutar e ser o último prego em seu caixão. Ela pega a bala de pedra filosofal, a mesma bala que matou seu irmão, e atira nele com ela. Desta vez, o dragão imperador Norton morre, que amava seu irmão e o pôr do sol e seu lar simples mais do que qualquer outra coisa. Mai liga e informa que Norton foi resolvido e está morto. E Meng Fei está vivo. Em seguida, vamos para o navio, onde todos estão assistindo à explosão que matou o dragão pela última vez. Ren pergunta sobre Zhou Zihong, e eles dizem a ela que ele está sendo tratado e aguardando novas ordens. Meng Fei vai tomar chá com o diretor, que o elogia por tirar nota máxima. Ele diz a ele que há 4 dragões governantes, mas cada dragão é 2 irmãos como Norton e Constantine, então na verdade são 8 deles. Ele diz que o dragão negro os criou assim para serem mais fortes e não morrerem facilmente. Meng Fei pergunta ao diretor por que os dragões aparecem em forma humana. O diretor diz a ele que se o dragão aparecer em forma humana, os humanos serão menos cautelosos perto dele. O diretor tira um envelope e o entrega a Meng Fei. Dentro há uma foto de Lao Tang sentado com seus amigos. O diretor diz que seu nome é Lao Tang e que ele cresceu em um orfanato depois que seus pais adotivos morreram. Depois do ensino médio, ele se mudou para as favelas e trabalhou para se sustentar, mas estava sempre sem dinheiro porque doava constantemente seu dinheiro para o orfanato onde cresceu. O diretor diz a Meng Fei que já sabia disso antes da missão começar, mas escolheu não dizer nada porque sabia que eram amigos. Meng Fei pergunta por que Lao Tang se tornou o dragão imperador. O diretor responde que ele não se tornou o dragão imperador, ele sempre foi o dragão imperador. Ele acabou de lembrar. O diretor fala sobre o dragão Norton e diz que ele viveu em um palácio de bronze no norte. Ele se envolveu na guerra e morreu nela, mas antes de morrer, ele criou um jarro e colocou um casulo dentro dele para moldar seus novos corpos. O irmão mais velho emergiu do casulo primeiro, mas perdeu suas memórias. Meng Fei diz que Lao Tang tinha cerca de 20 anos, mas o diretor responde que ele tinha na verdade mais de 100 anos. Ele viajou pelo país até ser adotado, completamente convencido de que era um humano normal até se lembrar do seu passado. Meng Fei diz que pensava que eles não podiam matar os dragões imperadores. O diretor diz que este caso é diferente porque ele estava fraco, tendo que se fundir com um dragão mais fraco, e não teve tempo de criar outro jarro. É por isso que puderam matá-lo. Se Norton tivesse recuperado sua força e usado sua chama dominante, Yanlin, ele teria causado grandes perdas de vidas. Meng Fei pergunta se Norton odiava tanto os humanos. O diretor responde que Norton fez isso para vingar Constantine, que sacrificou sua vida para proteger seu irmão, Norton. O diretor diz a Meng Fei que a amizade deles teria terminado mesmo que Constantine não tivesse aparecido, porque essa é a natureza dos dragões. O diretor entrega a Meng Fei uma carta de sua mãe, dizendo que ela e seu pai viram suas notas e estavam muito orgulhosos dele e aguardavam ansiosamente o dia em que ele se formaria. A última coisa que o diretor diz a Meng Fei é para manter o incidente em sigilo, dizendo que o relatório oficial afirmou que o míssil de César matou o dragão. Mas Nono foi atacada na água por um dragão, então quem poderia tê-la atacado se o dragão estava morto? E se o dragão a atacou, como ela voltou em segurança? Meng Fei não pode contar ao diretor os detalhes de seu contrato com Mingzi, então o diretor diz que confia nele, independentemente de suas razões, e não pedirá detalhes. Mingzi envia um telefone para Meng Fei para que eles possam se comunicar, e Meng Fei quer quebrá-lo, mas decide mantê-lo. Voltamos ao diretor, que tem a prova 3A de Meng Fei, com uma imagem do sonho que Meng Fei teve durante o exame no corredor.
O diretor olha pra isso, especialmente pra Mingzi, e dá as boas-vindas a Meng Fei novamente. E parece que esta não é a primeira vez de Meng Fei no Castle College.